Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos mobiles, jogos no geral, joguinhos gostosos, joguinhos divertidos, joguinhos bacanas, que todo mundo se diverte. Eu sou o Vitor Pissolato, ou John Zera, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com Pietro Amaral. E aí, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E vamos aqui falar sobre mercado, e não estamos falando de ações. Do que estamos falando? Uai, vamos descobrir, porque eu não sei, eu tô um pouco perdido. Brincadeira. Bom, vamos lá então. Você tá tudo bem, Pietro? Tá tudo tranquilo? Tô ótimo. Só tá frio, né? Tá frio pra caralho. E John, a gente tem um recado para dar. O que é? A gente tem um recadinho sim. O pessoal da Control Alt, que é o antigo DevTalks, está organizando junto com o pessoal do Discord deles uma Game Jam, a Control Alt Jam. Basicamente, é uma Game Jam onde desenvolvedores vão poder participar, desenvolver os seus jogos, e ele tem um twist, onde mentores vão poder participar junto com os times que estão cadastrados, organizar e desenvolver jogos. Pô, e eu acho que o ponto interessante desse lance dos mentores é que vai ser um rolê meio The Voice, né? Vai ter aí uma pegada em que os mentores vão fazer parte da equipe logo no começo, mas vai ter uma seleção do mentor, então vai ser uma coisa, vai ser o que eles prometem ser uma interação com mentores um pouco diferente do que a gente está acostumado com as Game Jams. Eu acho que vai ser uma coisa incrível. John, até quando eu posso me inscrever? As inscrições para a Game Jam, né, que é a Control Alt Jam, são até o dia 30 desse mês, então dia 30 de agosto. Para você se inscrever, você tem que entrar no it.io/jam/control-alt-jam. Ou talvez entrar no Discord deles, é só procurar por Control Alt, que você acha facilmente nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. A Jam acontece do dia 31 ao dia 11 de setembro de 2022, né? E isso que a gente falou é muito legal. Para tudo que eles estão fazendo é tudo isso para tentar fomentar e movimentar ainda mais o ecossistema de dev e o mercado de jogos brasileiros. Então é uma ação bem legal que a galera está fazendo e a galera aqui do GD de Bolsa super apoia. E também, claro, temos prêmios, né? O legal é que o ganhador da Jam vai ter todos os custos de divulgação e publicação dos jogos da Steam pagas pelo time da Control Alt. Então é isso, gente. Quem tiver afim, não perca a Control Alt Jam. John? Então se inscreva lá, um beijo pra galera da Control Alt e bora pro episódio. Maravilha. Vamos começar aqui. A gente tem dois convidados especiais nessa noite para falar sobre análise de mercado e todo esse ramo maluco dessa vertente de desenvolvimento de jogos, que é essas figuras que a gente não entende muito bem o que eles fazem, mas quando eles trazem informações é muito legal. O primeiro deles é o nosso amigo Carlos. E aí, Carlos, tudo bem, cara? Fala, pessoal. Uma honra máxima estar aqui no GD de Bolso. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos já há algum tempo, com foco em mobile, e no último tempo eu tenho me dedicado mais à análise de mercado. E vai ser muito massa conversar aqui com vocês, com o Dio, com todo mundo. Tamo junto. Valeu demais, Carlos. E o outro convidado que a gente tem, o Carlos já até comentou sobre ele, nosso amigo Gil. E aí, cara, tudo bom? Fala, galera. Boa noite aí, Pietro, Vitor, Carlos, todo mundo que tá ouvindo. Bom, eu tô aí na área de análise de mercado, como você falou, trabalhando na By-Aliens, que é uma incubadora de estúdios mobile free-to-play. E é isso, vamos conversar bastante, mas já me adiantando, eu tô há uns 3 anos na indústria. Acho que eu já vi um pouquinho ali. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí hoje. Porra, vai ser monstro. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos começar então. Cara, muito obrigado novamente pela presença de vocês. E hoje, como vocês perceberam, a gente vai começar sobre análise de mercado, sobre os analistas, o que os analistas de mercado fazem, como eles conseguem as informações que eles trazem para os game designers, para os programadores, para a galera da diretoria, e o que é diariamente o trabalho dessas pessoas. Eu acho que a primeira pergunta, né, como a gente está até comentando, que pelo menos para mim ele é um trabalho meio obtuso, você não sabe exatamente o que os caras fazem, e eu não fazia a menor ideia que existia essa profissão antes de entrar na indústria. Eu queria que vocês contassem rapidinho como é que foi chegar nessa profissão, como é que foi se profissionalizar nela,
que carreira que você seguiu para, no final das contas, se tornar um analista de mercado. Então, Gil, conta pra gente rapidinho, sabe? Como você se tornou analista? Pô, rapidinho é difícil, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, acho que primeiro, né? Eu formei em engenharia química, pra você ter uma ideia. Então, já começa por aí a história ficar cabeluda. Nada a ver, já vamos falar a verdade. Já não começa nada a ver, já. Nada a ver. Já começa nada a ver. Mas, cara, e depois eu quero falar um negócio que a engenharia química tem me ajudado muito, e eu nunca imaginei que isso ia acontecer em jogos, mas tudo bem. Mas, cara, é aquela coisa, né? Eu não explicar para os pais, para os avós, tio, o que que faz é aquela desgraça, ninguém entende nada. Mas, bom, eu formei em engenharia química e, cara, eu já passei por muitas áreas. Então, eu já trabalhei chão de fábrica o primeiro ano. Depois eu trabalhei em marketing de produto na 3M e depois ainda fiz 3 anos de finanças na GM, montadora Caraca. de automóvel, que também não tinha nada a ver. Cada um em um lugar no mundo, assim, tipo, especificamente. Cara, o legal é que, assim, por onde eu passei, eu fui pegando uma visão de negócio diferente, sabe? E eram desafios diferentes, mas Aham. aprendi sobre uma indústria nova, aprendi sobre um desafio novo, um tipo de problema novo que você tem que resolver do dia a dia da área. E mesmo no meu último trabalho em finanças, lá na GM, era muito forte a parte, finanças era muito próximo do negócio, né? Então, tomava muitas decisões ali relacionadas ao negócio da montadora. E foi muito bom para abrir a visão de como a gente trabalha pensando em resolver problemas, sabe? O ponto alto, acho que foi quando eu decidi que, cara, eu não quero ser finanças na minha vida. E eu descobri que existia no Brasil uma indústria de jogos, né? Eu acho que vocês conhecem, né? O Bad, ele trabalhava na TEPS na época. Sim. E eu era brother dele da escola e da faculdade, e ele comentava, eu falava, velho, eu quero, dream job, né? Me chama. Muito, né? Um dia eu decidi que eu queria mudar de carreira e eu fuçando mesmo no site da TEPS na época, eu vi uma vaga de inteligência de mercado. Eu falei, velho, o que é inteligência de mercado, né? Eu também não sabia. Mas eu li a descrição e falei, cara, eu acho que tem fit com as minhas competências. E eu me apliquei e deu certo, cara. Então foi assim que eu parei. Eu acho que eu descobri o que seria muito no processo seletivo. O processo seletivo foi bem legal na época. Eu fiz business case, fiz apresentação, depois até apresentei o pessoal lá dentro, apresentei para vocês na época. Puta, que legal. E eu comecei a entender o que era o mercado e a função durante o processo seletivo, sabe? No começo foi mais tipo, cara, trabalhar com jogos e inteligência de mercado, vamos, sabe? Tô nem aí. Foi assim que eu comecei. Você comentou aí pra gente que você olhou o currículo e tinha as competências lá que batia. Mas, por exemplo, o que você achou ali que você fala que é uma competência, sabe? O que é uma competência de um cara que trabalha com análise de mercado ou com isso? Cara, acho que a análise de dados é importante. Você não precisa ser o cara cientista de dados, mas você trabalhar com números e saber contar uma história, né? Ter ideias, ter insights e contar uma história a partir dos números é muito importante. Uhum. E isso eu fazia muito, era o meu trabalho dia a dia, no meu trabalho que eu estava na época, né? Atual lá na GM. Então, Pô, que legal. contar história a partir dos números, justificar as variações dos números e gerar acionáveis em cima disso, acho que era uma competência. Então, tipo, quando eu falo análise de dados de mercado, é isso. Outra competência tipo, criar apresentações, né? Apresentar o velho e bom PowerPoint, né? Se você chegar na minha mesa, eu não tiver com o PowerPoint aberto, eu não estou trabalhando. Slidezão. É bizarro. Minha vida é montar PowerPoint. Mas isso lá eu fazia muito também. E, tipo, eu sentia que eu tinha facilidade com isso, né? Eu sabia contar bem histórias a partir dos slides ali. E, cara, eu acho que, além disso, saber aprender rápido, eles não exigiam que eu conhecesse de jogos da indústria, porque realmente é escasso esse tipo de profissional, né? Ainda mais no Brasil. Então, eles exigiam que você, cara, fosse rápido em aprender, dinâmico, autossuficiente, tipo, não tinha muito o que você precisava fazer, sabe, no dia a dia. Sim, sim. Então, essas competências ali contaram bastante na hora. Bom, Carlos, e você, cara? Conta um pouquinho aí como é que foi que você virou esse cara que você é hoje
dos posts muito fodas do LinkedIn e tudo mais. Show de bola, Vitor. Cara, a minha trajetória é bem assim doida, assim, totalmente sinuosa. Eu fiz uma transição de carreira. Inicialmente eu ia seguir a carreira acadêmica, então eu fiz aquela famosa escadinha, né, de graduação, mestrado e doutorado. Sim, sim. No 2014, quando eu defendi no final de 2014 o doutorado. E aí eu fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar com educação, né, desenvolvimento de pesquisa, etc. E em 2017 eu resolvi que queria mudar de vida, fazer transição e trabalhar com o mercado de empreendedorismo e inovação. Eu criei uma health tech, né, eu até consegui investimento, montei time, etc. E por volta de 2000 foi uma experiência muito legal. Até hoje eu sou parte, né? Eu não trabalho full time, mas part time. Mas a gente conseguiu desenvolver o produto e até está seguindo com ele. E quando chegou por volta de 2018, 2019, eu fui sendo convidado para participar de outras coisas também do ecossistema brasileiro de inovação, né? E eu trabalhei durante algum tempo com o head de inovação da Sai do Papel, que é uma aceleradora de startups aqui do Rio de Janeiro. Eu já tinha contato, eu já tive que ter contato com análise de negócio quando eu fundei startup, porque assim não tem muito jeito. Se você começando um negócio, se você a análise de negócio é antes da ideia. Eu costumava brincar isso, cara. Você tem ideia? Então, já fez análise de negócio? Então, tu ainda não tem uma ideia direito. E aí, quando eu comecei a trabalhar como head na Sai do Papel, eu tive que aperfeiçoar isso muito, porque, cara, a gente montava as turmas, né, de pré-aceleração, aceleração, e a galera chegava com muita vontade de empreender, de tocar o negócio, mas ainda desconhecida de uma série de ferramentas e técnicas, né? E, sobretudo, técnicas de análise de mercado. Então, assim, eu ensinava algumas coisas para as pessoas, mas assim, eu tive que aprender como é que faz, né? E, sobretudo, eu tinha que, no final do dia, eu tinha que fazer um pouco, porque se eu não fizesse alguma coisa para a galera, o cara ia dar um passo ali muito errado. Então, às vezes, eu metia a mão e começava a estudar sobre PropTech, Fintech, e o Diaba 4, das mais diferentes vertentes, então acabei pegando um manejo com isso. Nos últimos 2 anos e meio, eu tomei a decisão de migrar para os jogos. Foi uma decisão muito bonita, assim, cara, porque em 2019 eu tinha feito um jogo para minha filha, né, um jogo mobile. Ah, que legal, cara, que legal. Cara, eu fico sempre emocionado quando eu falo isso. E aí é um jogo que eu queria ensinar arte para minha filha. Caraca. E eu ficava olhando para minha filha, eu falei, cara, ela fica mexendo numa opção de apps aqui, eu abro para ela, e eu quero ensinar arte para ela, e eu vou fazer um jogo, já que ela gosta de jogo, eu vou fazer um jogo. E aí eu fiz o jogo todo assim, na HTML, bicho, assim, né? Tudo na if e tal. Pô, mas meteu a cara, é isso aí, que legal. Não, meti totalmente a cara. E aí eu peguei o joguinho, botei ela no meu colo e, primeira versão, botei ela no meu colo para jogar. E, cara, ela começou a jogar o joguinho, ela pegava as músicas e começava a dançar. Gente, eu comecei a chorar. Falei, porra, que troço lindo do caralho, minha filha jogando meu jogo. Aí minha companheira falou, cara, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas você tem que fazer isso aí, porque tu tá muito envolvido, isso te mexeu muito com você. E foi quando eu já trabalhava com jogos antes, mais jogos educativos, tinha feito pequenos jogos, mas naquele momento ali, de 2019, eu falei, cara, não, vou dar um jeito aqui de migrar. Foi terrível falar com o pessoal da startup, né, com os meus amigos, falar, galera, eu tô indo para jogos. Aí fala, como assim? Esse tempo todo, porra, agora você vai migrar para jogos? Agora, né? Falei, cara, eu vou migrar agora. E aí, então, eu acabei trazendo esse background de trabalhar como head de inovação, tanto na startup que eu estava atuando, quanto como head de inovação, para jogos. Tanto para desenvolver os jogos que eu estava querendo desenvolver, e mais recentemente, quando eu decidi colaborar um pouco mais para o ecossistema e escrever as análises de mercado que eu tenho escrito no LinkedIn, e que eu acho que tem tido um impacto super positivo e tem me deixado muito feliz aí o retorno. Então, assim, é uma sinuose mesmo, mas tem uma justificativa, tem uma história, essa minha pegada com a análise de mercado. Pô, que legal, cara. Que história foda. Bom, vamos continuar então. Eu acho que, bom, dadas as explicações de como vocês chegaram aqui, eu acho que a próxima pergunta é um pouco mais filosófica, mas eu queria ouvir de vocês, né? O legal, o trabalho de vocês é uma análise de mercado e tudo mais, mas eu acho que a pergunta é por que eu preciso de análise de mercado, sabe? O que vocês trazem de vantagem para o desenvolvimento de jogos? O Carlos até falou para desenvolvimento de geral, mas focado em jogos aqui, por que vocês consideram a análise de mercado
uma coisa importante? Vende seu peixe aí para mim, vai. Bom, eu vou dar a minha visão Claro. eu não sei se é o mesmo caso do Carlos, né? Mas eu trabalho dentro de uma desenvolvedora, né? E aí eu faço pesquisas internas, geral. Eu quero igual o Carlos, assim, ter mais visibilidade, publicar mais coisas, né? No LinkedIn, talvez no Medium.com, alguma coisa assim. Mas por enquanto eu sou muito mais focado internamente. E eu acho que, inicialmente, cara, o meu objetivo é reduzir incerteza e risco, sabe? Eu acho que a importância da análise de mercado primordial é essa. Você nunca vai ter a resposta, né? O jogo é isso. Você pode perguntar para quem que desenvolve jogo. Se você não botou um jogo, um protótipo na mão do jogador, você não tem certeza de nada. É tudo uma incógnita. O que você consegue fazer antes é tudo reduzir incerteza. Então, acho que o primeiro passo da análise de mercado é essa. Ô, Gil, Oi. e aí me vem um ponto que você falou para a gente reduzir incertezas, né? E essa incerteza ela pode ser da diretoria, ela pode ser do game designer. Então, de quem você tenta, na verdade quem consome o conteúdo que você produz? Boa. Acho que inicialmente os tomadores de decisão ali de se vai rolar investimento ou não, né? Então, no geral, a diretoria, porque hoje produzir um jogo é muito custoso, né? Muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. A gente se apega muito à ideia, a gente se empolga, é natural, né? É uma indústria que mistura muito a arte e a paixão cada vez mais com o negócio, porque justamente o mercado está cada vez mais acirrado, mais competitivo. Então, tendo isso em vista, é importante você reduzir essa incerteza para saber se você aposta naquilo ou não, né? E depois você vai aprofundando a sua pesquisa para entender se tem mercado, né? E se tem, qual o tamanho daquele mercado, porque muitas vezes a gente acha que está tendo uma ideia genial, só que a gente não tem nenhuma evidência de que aquilo funciona. Existem empresas que funcionam assim, está tudo bem. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, são modelos de negócio diferentes, né, estratégias diferentes, mas no geral o mercado ele tenta praticar com base em referências, em evidências de que aquilo vai funcionar. Então, meu approach é muito com base na redução desse risco de desenvolver um jogo, principalmente reduzindo essa incerteza. Tipo, cara, isso funciona? Já funcionou antes? Já funcionou algo parecido? Porque eu aposto muito em não reinventar a roda, né? Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas, tipo, a pesquisa de mercado, ela vai saber direcionar o escopo de onde está a inovação. Se você está inovando em tudo do seu jogo, provavelmente ele vai levar mais tempo para ficar pronto. Provavelmente você só vai descobrir lá na frente se você está certo ou se está errado, sabe? Se você vai com um approach mais de não reinventar a roda, definir exatamente o que e aonde você vai inovar, a pesquisa de mercado ajuda a direcionar muito isso. Né, e na somatória dos fatores você está reduzindo a incerteza em volta da sua ideia. Nesse cenário, eu tenho mais uma pergunta, porque eu acho que faz todo sentido os tomadores de decisões, quem vai investir naquele projeto, ter esse olhar da análise de mercado, né? E quem está ouvindo a gente pode estar pensando, tá, mas eu sou um desenvolvedor indie, ou eu tenho minha pequena empresa, sou eu e mais meus 3 amigos fazendo meu jogo mobile. Eu não preciso olhar para o mercado. Ou Giovanni acha que a pesquisa pode sim auxiliar o game design. Eu já deixo a minha opinião que, para mim, era muito bom quando você me oferecia informações de mercado, porque isso balizava muito o meu game design e ele não deixava ele engessado, né? Eu acho que pode ter muita gente pensando, não, isso, se eu analisar mercado, eu só vou fazer o mais do mesmo e só vou colocar o que está em trend e isso vai engessar o meu design. Há um consumo do game designer dessa ferramenta? Ótima pergunta. Cara, sim, por 2 fatores. Eu acho que existe a pesquisa direcionada para aquela ideia, mas, por outro lado, o nosso trabalho é estar de olho em tudo que está rolando, né? Todos os jogos que estão sendo lançados, né? Todas as novidades. Então, a gente vira meio que
uma mini Wikipedia ali de referências. E isso ajuda muito a direcionar o trabalho do game designer. Muitas vezes o game designer me procura e fala, cara, eu tô pensando num jogo que tem essa feature, tem esse minigame. Pô, eu joguei recentemente uns 3 que fizeram isso. Eu mando pro cara. Isso, além de direcionar, dá muita velocidade na execução. E não só isso, dá alinhamento. Porque se ele vira e fala, pô, é bem isso que eu tava pensando. Não tem muito o que inventar. E, tipo, sai mais rápido. O escopo é definido mais rápido. A definição de design acaba sendo muito mais fácil avançar e, de fato, a implementação, porque você tem uma referência clara. E não só isso, muitas vezes você vê que, cara, já pensaram o que eu pensei. Então, o que eu posso mudar, né, pivotar pequenas partes aqui para ainda assim ela ter sucesso? Você não precisa descartar a sua ideia porque alguém já teve uma ideia muito próxima. Às vezes até eu gosto de olhar não só o que está dando certo, mas o que deu errado também. Às vezes você pega um jogo que bateu na trave ali, você fala, pô, a ideia era igual a que eu tinha, o cara bateu na trave. Você analisa aquele jogo para descobrir por que deu errado. E aí você segue na mesma linha com esses aprendizados. Então você tem uma vantagem ali, você chega mais forte com a sua ideia. Então, acho que ajuda, a ideia é direcionar e ganhar velocidade, sabe? Cara, eu acho fundamental isso que o Gil falou, assim, porque quando você tem empresas razoavelmente consolidadas, vai lá, sabe, com um time operando, com receita recorrente, cara, os fundadores, os diretores, quem está assumindo, se leva de um modo geral, já estão, cara, já sabe que a análise de negócio é uma parada completamente imprescindível porque eles já erraram. Sim. Entendeu? Eles já tentaram, eles já viram que é importante. E aí, geralmente, a análise de mercado ela é muito crucial quando a galera está começando, porque em jogos, cara, isso é muito recorrente. A gente é apaixonado pelo que faz. Então, quando alguém está abrindo um estúdio, muito no comecinho, a pessoa está apaixonada pelo jogo. E evita algumas coisas para ferir o narcisismo, é uma coisa super comum, tá? Então, evita dispor o jogo para outros jogadores, né, para pessoas para jogarem. E aí evita fazer esse confronto com o benchmark, né? Fazer esse confronto com o mercado para saber, cara, será que essa minha ideia de jogo é isso ou não é? Só que, cara, como o Ju falou, cara, é muito importante para essa diminuição de riscos. Quando você tem uma empresa já consolidada, ela também é importante, porque diminuir risco significa diminuir a possibilidade, por exemplo, de você empregar recursos da empresa, recursos de pessoal, recursos de dinheiro, de acquisition, por uma direção equivocada. Mas quando você está no início, cara, isso é muito mais custoso, porque você está tirando, às vezes, o dinheiro de uma poupança que você está fazendo para fazer um teste de user acquisition. Sim, sim. Você está tirando o dinheiro seu, do tempo seu, de um final de semana, num processo que, assim, se você tivesse feito uma análise de mercado minimamente consistente, vai lá, eu quero criar um RPG Mobile. Cara, quais são os líderes do mercado no RPG Mobile? O que eu posso ver nesses líderes, né? Depois desses líderes, qual é ali o segundo quartil dos jogos? Qual é o meu diferencial em relação a esses jogos? Como é que eu posso testar um MVP disso? É testável? Em qual nível eu posso testar? É o PVP? Pô, mas não posso, de repente, fazer um PVE e fazer uns testes só para eu ver esse diferencial? Então, tudo isso é super importante para reduzir riscos e para reduzir um esforço desnecessário, um desperdício de dinheiro nesse momento que é super crucial, cara, que é quando a galera está abrindo ali no momento. Então, a análise de mercado ela é muito importante para empresas consolidadas, mas eu diria que assim ela é mais decisiva quando você está começando, porque se você começa errado, se você começa mal, cara, você dá uma curva para baixo muito grande, porque você perde dinheiro, você perde motivação, é muito difícil. Tempo. Então, assim, volta e meia a galera no LinkedIn me chama, pô, eu tenho essa ideia aqui. Eu falei, vamos lá, velho, monta um Canva para eu ver. Uhum. Aí monta, falei, bicho, qual é o teu benchmark? Aí os caras me abandonam. Eu falo, não, eu quero te ajudar, porra. Mas aí você começa a fazer perguntas que expõem o negócio. E é terrível ter que fazer isso, mas é uma coisa que é necessária, senão não tem jeito. E tem outro ponto que muitas vezes é básico, mas a gente não leva em consideração que a gente acredita que, velho, essa ideia vai vingar, vai bombar. É a ideia de ouro. É a ideia de ouro. Só que quando você pergunta, tá, qual o volume de download você espera ter com esse jogo e qual o volume de receita? E nem isso você tem. Então, tipo,
Primeira coisa que você tem que ter, nem que seja um papel de pão, que você pegou, pô, eu acho que eu consigo pegar o público de jogos nesse estilo. Pega esses caras, pega a média de downloads deles por mês, vê quantos anos eles estão no mercado, faz uma conta básica. Tipo, em 5 anos, eu vou pegar quantos downloads? 100 mil? 100 milhões? Sabe? 1 bilhão? Subway Surfers tem mais de 1 bilhão de downloads. Então, até para alinhar nível de apetite versus a realidade versus o nível de investimento que você vai precisar. Então, a pesquisa de mercado começa a mostrar isso. A gente passou por isso, que a gente fez jogos bons, competitivos, mas que na hora que a gente lançou no mercado, a gente não tinha bala na agulha para comprar mais caro do que o mercado comprava. Comprar usuário, né? Comprar usuário. Era um monte de shark ali, de tubarão, pagando $30 num jogador, enquanto a gente não ia conseguir reverter essa grana. Então, para evitar que a ideia seja natimorta, né? Isso é importante. Contra quem que eu vou competir? Ou se, tipo, cara, eu sei que tem esses concorrentes, mas eu tô vindo com esse diferencial aqui, é um detalhe diferencial que eu aposto pra caralho, e isso vai ser a diferença. Eu vou atrair, vai ser o fator viral do meu jogo. Beleza, você sabe desse risco, você vai testar isso primeiro. Mas você entende que é por isso que você vai conseguir reduzir custo de aquisição ou aumentar a viralidade, que pode ter uma chance maior de sucesso do seu jogo. Mas o primeiro passo é alinhar esse apetite. Tipo, cara, quanto que eu acho que vai fazer esse jogo, sabe? O que é considerado sucesso, né? Qual que é o sucesso determinando o quanto eu quero versus o que o mercado já fez, né? Porque o mercado tem muita ideia boa rolando e muita ideia boa que não dá certo. Não é só uma ideia boa que é a garantia de que vai dar certo, sabe? Cara, assim, às vezes é duro para quem trabalha com análise de mercado, porque às vezes a gente é mensageiro de má notícia, sabe? Os carrascos. Os carrascos, o cara, porra, dá uma dó no coração, mas eu tenho que dizer a verdade, assim, às vezes o cabra tá ali, poxa, trabalhando, afunilando a ideia de jogo dele por anos. Eu até falo, pô, só toma cuidado para tornar sua ideia de jogo um my precious, sabe? Tipo assim, minha preciosidade, aquela coisa que eu fico ali. Não, bota para jogo, bota para as pessoas olharem, monta um Canva, escuta o que as pessoas têm para dizer a você, que aí é esse retorno das pessoas que vai moldar o seu jogo, e não uma coisa que está na sua cabeça, entendeu? Somente. E é esse retorno, esse feedback, às vezes de pessoas próximas, de amigos, que isso vai te orientando. E aí você vai tendo, mesmo que você não faça uma análise de mercado consistente, se você bota a sua ideia de jogo, vai lá dá uma chegada no Giovanni ali no LinkedIn, fala, cara, eu tenho essa ideia de jogo, o que você acha? Entendeu? Só isso já dá um primeiro esteio pro Com cara. certeza. Para errar, toda a questão é essa, eu acho que o jogo acertou em cheio, sabe? A análise de mercado é um apoio para as empresas, organizações, os novos empreendedores e empreendedoras errar menos, cara, melhorar a assertividade e não sofrer tanto, sabe? Porque isso é um problema muito sério, sabe? Você despendeu um tempo enorme para desenvolver o jogo, você faz a curva de desenvolvimento, não consegue tirar, despende dinheiro, despende tempo, e aí, o tesão vai lá para baixo. E quando, na verdade, a análise de mercado poderia oferecer atalhos de aprendizagem, isso é super importante para você desenvolver o jogo. Exato. Porque você pega um jogo, sei lá, eu quero fazer um puzzle. Cara, se o Candy Crush está botando bounces nos jogos dele, sabe? Se tem aquela mecânica nas lojas, se tem aquele tipo de arte nas lojas, é porque esses caras estão há 10 anos com aquele jogo testando aquilo. Isso, total. Isso é legal. Né? Então, assim, eles já erraram muito. Então, o atalho de aprendizagem é justamente isso. Você olhar para essas empresas que estão mais consolidadas e entender, cara, se eu fizer, eu não preciso fazer igual, mas se eu fizer próximo daquilo, a chance de eu errar diminui muito. E aí, a partir daquilo, e isso que o Gil falou é muito importante, localizar bem o diferencial, né? Lapidar o diferencial. Assim, às vezes eu falo, galera, olha, sinto muito, às vezes o diferencial vai ser 20% ou às vezes 10% do jogo. E é isso, assim, porque muitas pessoas já fizeram muitos jogos. E às vezes, quando você bota 10% de diferencial, o jogo é outra coisa. Você criou um troço completamente encantador, às vezes só com 10% de diferencial. E qual é esse diferencial? Aí a gente vai lapidando com o tempo, entendeu? E isso sempre no contato com o mercado, sempre sabendo tudo que está acontecendo de acordo com aquele benchmark ali, né, que o
Pô, o Pietro e o Vitor vão falar, eu trabalho com 80-20 também, eu uso muito isso, Carlos, e É 80-20, é o famoso 80-20. eu já reduzi para 90-10, cara. Caraca! Agora eu tô... Bom, gente, vocês estão muito falando aí que vocês têm que analisar as coisas, pegar os dados, fazer tudo isso para tentar diminuir um pouco da incerteza do desenvolvimento do jogo e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisa explanar é como vocês conseguem essas informações. Aonde vocês vão atrás de pegar essas informações para mostrar que, porra, olha esse benchmark, meu, olha o tanto de ARPU, ou sei lá, olha o tanto de downloads e retenção e monetização que esse cara tá fazendo, sabe? Dos seus benchmarks, ou até mostrar pro cara esses fatores que você depois vai jogar no slide que o Gil tá fazendo agora, provavelmente. Bom, aonde você pega essas informações? Boa. Carlos, aonde normalmente você faz essa pesquisa? Rapaz, é uma porção, mas vamos lá. Por exemplo, eu trabalho muito próximo da Epmed, que na verdade eu sou representante no Brasil deles, então eu tenho acesso ao Premium, e ali eu consigo ver, poxa, para quem trabalha com dado, análise de mercado, os olhos brilham, né? Pô, diferentes todos os jogos. Obviamente que essas ferramentas de mobile intelligence elas são aproximativas, né? Elas não são precisas, Sim, mas sim. eu consigo ver todas as tendências, eu consigo ver os jogos que estão sendo lançados. Então, tanto o PMED como a Acesso Otário também tem isso. Eu crio alertas, né? Então, eu tenho alertas de algumas companhias, quando ela lança algum jogo e ultrapassa, sei lá, 10 mil downloads, ou 10 mil, algum preço de faturamento. Então, eu tenho uma coisa assim. Ah, que legal. Eu trabalho também, a AppsFly, outras empresas trazem informações sobre ARPDAU, né, receita, etc., custos de aquisição, dados de impressão, né, IPM. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Game Intel, e ela já entrega muita coisa bacana no Free, que eles trazem informação de performance dos jogos, então de retenção, por exemplo, stickness. Então, assim, é muito legal para quem está começando a Game Intel. Isso são ferramentas que eu utilizo assim, que são mais do jogo, né? Para olhar a performance do jogo, performance dos estudos, etc. E tem as grandes, as informações mais gerais sobre o mercado, então tem que estar sempre atento aos veículos de mídia especializados, Venture Beat, Game Industry, tipo assim, relatório, reporte desse Construct for Fun, Nave, que Game Refidero é para ler assim, no café da manhã, sabe? Assim, não tem muito como fugir. Jogar os jogos também é importante. Eu não costumo, eu até jogo alguns jogos que eu vou analisar. O problema é que quando eu começo a jogar o jogo, eu quero ganhar o jogo, não quero analisar o jogo. Eu quero destruir meus inimigos. Exatamente. Então, o que eu fiz foi gravar os jogos que eu jogo. Mas aí eu acabo dobrando o tempo, né? Então, eu fico muito enfurnado no YouTube e no Twitch, né? Algumas mais no YouTube, para ver como é que é gameplay, para analisar alguns possíveis diferenciais que tem naquele jogo, porque aquele jogo dá certo e o outro não dá. Então, eu faço muito isso. Algumas comunidades de Discord, dependendo do tipo de jogo que é. Então, por exemplo, trabalhando com blockchain, cara, tem que entrar no Discord para entender o que está acontecendo lá. É onde a galera tá, né? É onde a galera... Blockchain é ir para o Discord, assim, senão você não entende. Uhum. E tem as questões das tendências, né? TikTok, Trend Topics, isso é tudo importante. E uma coisa super importante também, e aí é uma coisa que é importante tanto no nível, sobretudo no nível que eu digo mais estratégico, de médio e longo prazo, é você fazer essas conexões com essas informações de movimentação de mercado com as questões macro, né? Então, você tem que estar minimamente antenado o que está acontecendo, lendo jornais, The Economist, o valor econômico, né? Ou seja, o que significa o aumento do processo inflacionário, quais são as empresas, tá um pouco up-to-date sobre as empresas de tecnologia, que é um setor próximo ao nosso, também as empresas do setor criativo, que também é um pouco próximo ao nosso. Então, assim, é legal estar a par disso, porque isso serve como insumo para a gente poder oferecer para as lideranças, né, ou então para as empresas nascentes, uma visão um pouco mais clara de médio e longo prazo, né, de estratégia mesmo. Tipo, vale a pena agora, por exemplo, a gente abrir um novo jogo agora? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, isso são
questões que a gente pode contribuir também. Cara, eu acho que, resumindo, o Carlos falou grande maioria do que eu utilizo. Eu utilizo o Sensor Tower e não o App Magic, mas o App Magic é muito bom também, já usei. Cara, e eu tô o tempo inteiro com o Sensor Tower aberto. Eu gosto muito de fuçar lá. É a principal maneira de eu descobrir novos jogos. Na unha mesmo, um a um e por subgênero, taxonomia, etc. Cavando, né? Cavando para ver Cavando. se... Além disso, tem a Game Refinery, porque eu gosto de falar que o Sensor Tower me mostra o que e o quanto, e o Game Refinery me ajuda a entender o porquê, que ele é mais qualitativo. Lá são analistas que jogam e, tira print, grava tudo. Destrincha, né? Destrincha, é uma refinaria de jogo mesmo. O ponto é que também é caro, né? Então, para estúdio pequeno começa a ficar um pouco inviável. Mas eles têm muitos reports free, eles têm uma parte free que dá para você ver algumas atualizações e tudo mais, então vale a pena entrar no site da Game Refinery e assinar ali a newsletter deles, de tempos em tempos entrar no blog. Eu acho que todos esses sites têm blog também, o App Magic tem alguns reportes de mercado bem legal ali, o fundador ali, ele tem um perfil bem próximo ao nosso ali de pesquisa de mercado. O Sensor Tower tem um blog legal também. Os outros ele falou ali, né? Game Industry, Deconstructional Fun, acho que ponto de partida eu acho que é o Deconstructional Fun, para mobile. Eu acho que é a parada mais citada nesse podcast aqui. De longe. Não, cara, saiu uma coisa dos caras, assim, é meio que ler antes do café da manhã. Assim, exato. Muito central. Mesmo. Exato. E eu acho que, além disso, o YouTube é muito bom mesmo para acelerar a gameplay. Você não precisa baixar todos os jogos. Aí você põe no YouTube, já tem um gameplay, você já fala, já entendi que é esse jogo. Outras duas coisas que eu faço, acho que ir nas conferências, mesmo presencial ou online, rola muita informação boa lá e é uma informação mais direcionada. Então, vale a pena investir um pouco em estar nas conferências, fazer esse network, ouvir a galera falar. Muita informação elas falam na conferência e não falam publicamente, sabe? Então, você pega alguns sites bons. É muito específico ali, né? E, por último, acho que a maior dica que eu dou é seguir geral no LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn para me atualizar também. Sigo tanto as empresas, então segue a King, segue a Playrix, segue, sei lá, qualquer uma, segue a Supercell, menores também, e siga a galera também, né, cabeça ali da indústria, que eles compartilham muitas coisas que ou é artigo deles, ou é um artigo que eles viram e acharam interessante, então é muito bom para você pegar a nata da nata ali da informação. Já é um negócio já mastigado para você. Já, né? Exato. Não, show de bola. Total acordo com o Gil. Eu incluiria o podcast, por exemplo, o podcast de bolsa. Boa. Com certeza, é verdade. E cara, o podcast já vendendo peixe. Mas, assim, o que é legal no podcast é que, assim, se você analisar com calma, você consegue pegar informações de dentro de empresas, de dentro de jogos, que são informações que não são geralmente publicizadas, mesmo que sejam de jogos que já passaram. Então, eu já cansei de ouvir podcasts que eu falei assim, então aquele jogo, fulano fez aquilo naquele jogo, foi aquilo que gerou todo aquele... Ele abre, retenção, né? Exato. Até nível de KPI, assim, eles abrem. Exato. Então, assim, eu gosto do podcast para pegar essas informações super valiosas que você não encontra geralmente. É difícil de encontrar solto, né? A gente está falando sobre analisar, né? Vocês comentaram até no começo do episódio sobre, é muito importante para você decidir ali no começo se o seu jogo vale a pena, qual é o diferencial do seu jogo. E aí eu tenho duas perguntas que andam meio que juntas. Eu sou a pessoa de fazer perguntas juntas aqui. Toda pergunta que eu faço, a pessoa faz, quebra em 5. Muito bom. A minha pergunta é, eu deveria fazer análise somente no começo ou eu devo continuar fazendo análise ao decorrer do desenvolvimento do meu jogo e pós ele estar lançado? E se sim, se há uma separação, a minha dúvida é qual a diferença principal entre a análise do começo e a análise pós-lançamento? Caramba. Pegou pesado. Cara, posso começar. Manda bala. Eu acho que o melhor momento para fazer uma pesquisa de mercado é quando não tem nenhuma linha de código feita. Na verdade, quando não tem nem time alocado para o projeto.
né? Que foi aquilo que a gente falou da redução de risco. Mas a diferença entre fazer no começo é isso, né? Entre fazer no começo e fazer durante, né? A pesquisa. Essa é a pergunta, né? Tá. Isso, depois de estar lançado o jogo, ou até mesmo enquanto está sendo produzido até, sabe? Mas principalmente pós o lançamento, por exemplo. Eu acho que assim, a pesquisa, o que eu faço, eu chamo de deep dive, né? Vocês ouviram falar 300 mil vezes já essa palavra. Mas eu levo ela embaixo do braço sempre. Porque de tempos em tempos eu volto e eu vou monitorando aquele mercado. Então, se eu estou fazendo um board game, eu vou continuar monitorando board game mobile, né? Board game físico, né? Não entendo. Mas um board game mobile, né? Se eu estou fazendo um board game mobile, eu vou acompanhar aquele segmento. Eu vou, igual o Carlos falou, eu vou criar alertas para aquele segmento, se algum jogo novo for lançado, se algum jogo crescer em download, crescer em receita. E aquilo pode ser um indicativo de maior ou menor risco para mim. E eu vou estar sempre atualizando. Até porque, uma vez que eu defini o tamanho da oportunidade, ela não está escrita em pedra. Pelo contrário, é para eu estar sempre iterando com base no avanço do desenvolvimento, eu vou ter maior confiança ou menor confiança no que está rolando. Então, levo sempre isso comigo. Então, essa pesquisa, inicialmente, ela é macro, você vai do macro para o micro, para entender cenário, entender risco e traçar um tamanho de oportunidade, traçar uma estratégia de desenvolvimento, mas ao longo do desenvolvimento, você vai fazendo esses checkpoints assim, para ver o que surgiu de novo, para onde o mercado se movimentou, para ver se você ainda está alinhado com a oportunidade, se ela ainda é viável. E aí o ponto é que se não tiver dado uma desviada, se você está sempre fazendo esses check-ups, você consegue pivotar, você consegue direcionar de novo. Então, em termos de conteúdo, as subsequentes são mais simples, né? São mais direcionadas, mais objetivas. Você vai focar em feature. Então, às vezes, é só para repriorizar uma feature. Às vezes, está postando, é um board game com um minigame no meio. Você está apostando que esse minigame é o diferencial, sabe? Essa batalha é o diferencial. E você vê que ao longo do desenvolvimento não está casando muito bem e um outro jogo surgiu com uma solução que você falou, pô, isso aqui vai casar melhor, sabe? Então você adapta e tá tudo bem, sabe? Traz, né? Traz a coisa mais fresca até, né? Exato. Então, assim, às vezes, no começo é para você decidir tamanho de apetite, quanto você vai investir, e ao longo é se você continua naquela direção ou se você muda a sua estratégia. Não, exato, assim, antes, cara, é muito fundamental. Tanto antes para criar um novo jogo, quanto antes para criar uma nova estúdio de jogo, antes para criar uma nova iniciativa dentro do jogo, de algum jogo já consolidado, porque, assim, sem isso, realmente, assim, um aumento o risco aumenta muito. Durante, também é muito legal. Eu acho que a gente, às vezes, analista de negócio, ele é um cara que a gente não é... A gente tem potencial de trazer muita solução. Porque, cara, a gente está olhando o jogo o tempo inteiro. A gente está olhando para uma porção de coisas. Então, às vezes, você está numa conversa, sei lá, com uma equipe de user acquisition. Falei, cara, pô, vocês estão fazendo esse playable ad aqui? Pô, eu vi um playable ad de não sei outro jogo. Pô, vocês não querem dar uma olhada, não? Traz o benchmark, né? Traz o benchmark, traz soluções, entendeu? Às vezes inesperadas, porque realmente, cara, a gente fica o dia inteiro vendo o jogo. O dia inteiro, sacou? Analisando, vendo tudo. Exato. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente sequer sabe. Volta e meia, eu começo a falar com alguém sobre um jogo e eu nem sabia que eu sabia aquilo. Eu falo, caraca, é mesmo? Não, é aquela solução. Verdade. Cara, o dia desse estava discutindo sobre RPG oriental, que tinha saído, se não me engano, na minha refinada tinha saído um repórter, alguma coisa assim. E eu comecei a estudar aquilo, eu falei, cara, que coisa fascinante, um troço totalmente diferente, uma estética totalmente diferente, um jogo completamente diferente. E eu fiquei assim, dias naquilo, porque era tão legal. E aí outro dia uma pessoa veio falar comigo, como é que, será que dá para pensar em alguma coisa na China? Eu falei, cara, eu comecei a falar o que era publicar para o mercado chinês, como é que é diferente aquilo, como a cultura é diferente, o jogo é diferente. Uhum. Então tudo isso, cara, são coisas que podem que os times podem tirar da gente, sabe? Que a gente pode levar soluções que a gente nem imagina que pode utilizar
E é bacana a gente trabalhar de forma transversal, sabe? Do tipo assim, tá percorrendo, tá conversando com todo mundo, né? Tem alguns trampos de de business analysis que, inclusive, a gente cuida dos processos, né? Dos frameworks, dos workflow, né? Do tipo assim, tá ali na unha mesmo, assim, tipo, né? Vendo se está tudo certo no dia a dia. Então, assim, existe esse perfil, e é um perfil que tem que levar, que não tem que estar só em cima do negócio verificando se está tudo direitinho, mas tem que estar levando solução também, sabe? E a gente tem muito potencial para isso. Quem faz análise de mercado, a gente conhece, bate com muita coisa bacana para ajudar vocês, para ajudar os acquisition, para ajudar pessoal de monetização, entendeu? Cara, pô, aquela loja tal fez um negócio diferente, e você leva aquilo um input criativo, entendeu? Então, pô, usem e abusem da gente, cara. A gente está aqui para isso, sacou? Muito bom. Exato. E aí eu tenho uma pergunta, porque assim, quando a gente faz análise, principalmente durante o desenvolvimento, né, até mesmo antes, a gente precisa definir o que são os benchmarks. Isso principalmente para game designer. Game designer precisa entender o que são benchmarks para você poder entender o que é que está sendo feito, o que está sendo analisado, quais as tendências de mercado. E eu queria ouvir de vocês como vocês de mercado entendem quais são os benchmarks que são necessários olhar, quais são os benchmarks que eu devo ficar de olho, isso daqui, pô, tá numa trend, mas ele vai contra o meu jogo. E às vezes é até difícil você entender qual é o benchmark daquele jogo, porque, por exemplo, imagina se alguém fizesse um jogo de leilão. Imagina se alguém trabalhasse nisso. Será que tem gente que faz isso? Trabalha com isso? Imagina, fizesse um jogo de leilão. O tema leilão não é um tema comum, mas como é que eu olho e faço, esse outro jogo aqui, que é um jogo, vou botar um tema aleatório, que é um jogo de luta, ele é um jogo que ele é benchmark do meu jogo de leilão. Então, como é que vocês olham para esses jogos e decidem o que são benchmarks? Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, foi até que eu acho que o Gil chegou a comentar, a primeira coisa é tentar botar na taxonomia, né? Assim, qual jogo, em qual taxonomia ela entra, e mais ou menos o jogo que você está querendo acompanhar e colaborar. Então, é um casual. O que casual é? É um arcade? É um puzzle? Não, é um cassino social. Então, isso aí você já delimita um bocado, né? Depois você assim, tem que acompanhar dentro dos gêneros, ver os subgêneros e ver aqueles realmente que tem um fit com o jogo que você está querendo analisar, né? Ou está querendo colaborar e desenvolver, né? Aí ali eu gosto de olhar sempre para o líder, para os dois líderes de mercado. Se eles estão ali, se eles são líderes, cara, esses caras são times imensos que gastam horas e horas para fazer aquele jogo. Sempre isso, olhando para o atalho de aprendizagem. Se essas pessoas fizeram aquilo e aquilo está dando certo, é porque elas já erraram muito. Então, não tem porquê a gente querer pegar um caminho. Aquele é o começo, a gente pode variar em torno daquilo, mas aquele é o começo, né? Eu acho que essa coisa de olhar para os jogos também que não emplacaram também muito boa, como o Gil falou, porque aí também a gente consegue entender o que deu certo e o que não deu certo, e ficar ali fechar esse benchmark ali. Esse é o primeiro ponto, né? Assim, benchmark é direto ao jogo que corresponde. Aí você tem todas as outras tendências, né? Sejam tendências de outros jogos, que, na verdade, às vezes não tem relação direta, mas podem ter. Então, você vê uma nova tendência de monetização que está acontecendo, sei lá, em RPG. Cara, se você é business analyst, é legal você estar dentro daquilo. Exato. Entendeu? Porque quando piscou, isso é uma outra coisa, por isso que a gente é tão importante para jogos. Cara, é muito rápido e muito dinâmico. Então, assim, se você não tiver up-to-date, você piscou, o seu concorrente já está fazendo aquela variação, aquela inovação que surgiu no RPG. Se você tem um Word, ele já está aplicando ali, já está pensando e variando ali, testando, fazendo teste AB. Então, isso é muito importante. Assim. Então, você tem essa linha, que é o do benchmark direto, correspondente ao gênero do seu jogo, e depois você tem essa análise mais geral dos outros jogos, que aí você vai capturando as inovações, você vai capturando dificuldades, por que aquele jogo teve aquela dificuldade de se dizer, e vai tacando insumo para o time. Boa. Aí, ó, galera, é isso, reporte, PowerPoint na veia, muita comunicação, muita conversa. É assim, é essencial, cara. Se tem uma coisa assim que business analysis é falador, que nem
Pode, já deu para ver. Você viu aqui, fala pra caramba. Falando o tempo todo pra galera. Ó, gente, eu vi isso. Serve para alguma coisa? Serve, eu vi isso. É super importante. Não sei se te respondi, Petrão. Respondeu sim. Gil, e para você, como é o benchmark? Cara, eu acho que 90% é o que o Carlos falou. Na dúvida, você começa pelo óbvio, que é a taxonomia mesmo, e vai de cima para baixo. Eu gosto, quando eu consigo, né, se você tem acesso à ferramenta, filtrar também o que foi lançado recentemente para ver quanto está sendo lançado, né? Às vezes não tem nada sendo lançado daquilo, fala, putz, é um monte de jogo velho, por que será, né? E você vai se questionando a boa pesquisa, ela começa com boas perguntas para você responder. E aí, conforme você vai fazendo a pesquisa, você vê se está conseguindo responder aquelas perguntas. A primeira maneira que eu sempre estruturo uma pesquisa é isso, né? E uma das perguntas é quais são meus benchmarks. E eu gosto, acho que para facilitar, acho que muito porque o Carlos falou que o mercado é super dinâmico e cada vez mais o mercado vai começando a ficar competitivo, a galera vai misturando mecânica, misturando gênero para criar coisa nova. E por isso, você não pode olhar só para aquilo que é diretamente seu concorrente ou seu benchmark. Eu gosto de, para facilitar muito essa análise, quebrar o jogo em várias caixinhas quando eu analiso. Né? O que são as caixinhas? Como eu trabalho, né? Eu gosto de quebrar em, sei lá, na core mechanic do jogo, se ele é um puzzle match tree, né? Que é o swipe, ou se ele é um blast match tree, é outra mecânica core. Os dois são do mesmo subgênero, que é, né, o puzzle match tree ou puzzle and decorate e tudo mais. Mas a mecânica core é diferente. Eu posso separar eles assim. Que aí eu posso, para o mesmo jogo com a mesma temática, ter duas mecânicas core diferentes. E os dois darem certo no mercado. Então é uma caixinha que eu quebro. A outra caixinha que eu gosto de quebrar também é o core gameplay. E aí sim, beleza, ele é um match tree. Ele é um social cassino. Mas dentro do social cassino tem dado, tem roleta, tem slot, são mecânicas diferentes dentro do mesmo core gameplay. Então, uma caixinha é mecânica, outra é o core gameplay. Outro pode ser o sistema de progressão. Vou dar um exemplo. O Candy Crush, sistema de progressão, é um saga map. Já o Homescapes, o sistema de progressão, é o Puzzle and Decorate. Então, eu concluo uma missão, ganho uma estrela, gasto essa estrela ali para corrigir alguma coisa da casa, né? Isso é um sistema de progressão. Ambos os jogos foram referências para diversos jogos aplicarem esse sistema de progressão com muitas mecânicas diferentes, sabe? Então, o sistema de progressão é uma terceira caixinha. Outra caixinha é o metagame. O que você faz além do core? É decorar. É roubar do amigo. É construir minha cidade. Enfim, né, é colecionar. Então, o metagame ele tem um peso muito forte hoje, principalmente em jogos casuais. Então, eu deixo uma outra caixinha também. Por último, eu deixo o tema, porque eu posso combinar essas caixinhas com diferentes coisas dentro e o tema ser o meu diferencial. E vai dar certo, sabe? Star Wars. Sempre tem a versão Star Wars das coisas. Ou a versão do tema gatos. Todo mundo quer fazer um jogo de gato. Sim, verdade. Cara, enfim. Tem o na Steam que eu quero testar agora. Foi o único jogo de gato que me interessou. E nada contra gatos, viu? É só porque eu já vi todo mundo tentar emplacar jogo de gato e de tudo quanto é jeito. Mas é uma brincadeira que eu faço. Mas é isso, a última caixinha é o tema. Então, tipo, não é que são 5 caixinhas rígidas, mas eu sempre tento aplicar nessa linha. E quando eu falo lá da inovação, eu acho interessante você mexer em uma, no máximo 2 caixinhas dessas. Se vem uma ideia que eu estou mexendo na mecânica core e no sistema de progressão, eu tenho pouquíssima certeza de que isso vai funcionar, sabe? Então tem que ser muito bem detalhado e para a gente ter um grau de confiança. Então eu acho que quebrando essas caixinhas, dentro dessas caixinhas você busca os benchmarks específicos. Então vão ter jogos de subgêneros diferentes que usam a mesma mecânica, ou o mesmo sistema de progressão, ou o mesmo metagame, ou a mesma temática. Então, numa análise de mercado que eu já fiz, eu trouxe board games e eu trouxe jogos de estratégia 4x, mas eles tinham uma temática em comum. Então, é importante você... Isso vai te ajudar a trazer os jogos certos para você analisar.
Bom, gente, vocês estão falando bastante aí. O Carlos falou que viu o vídeo no YouTube até para comprar os jogos. Você também, Gil, vocês estão comentando bastante sobre até jogar o jogo. E eu queria ter uma perguntinha que conversa muito com o podcast aqui. Eu queria saber se vocês tiveram ou precisaram aprender sobre game design para fazer o trabalho de vocês. E se vocês fizeram isso, como vocês fizeram? Cara, com certeza, assim, porque o game design assim, é aquilo que é o mais essencial no jogo, né? Assim, então, se você tem que saber game design, o mínimo, o básico. Eu aprendo bastante game design olhando, né? Vendo, escutando pessoas, né? Vendo. Eu faço muito análise, chega a ser uma engenharia reversa, né? Mas eu crio GDDs fakes, digamos assim. Ah, que legal. Então, eu quero entender um jogo melhor, como o Gil falou, das caixinhas e tal. Aí eu, sei lá, quero entender. Eu estava estudando há pouco tempo os jogos de combinação de par, matching pair, né? Aí o que eu fiz? Eu pegava o jogo de matching pair e fazia uma engenharia reversa dele, do todo o gameplay. Então, assim, como é que é aquele, o core play do jogo, né? Quais são os outros, as outras funcionalidades do jogo, etc. Então, assim, um pouco fui aprendendo e fazendo também alguns jogos que eu sempre fiz. Mas, assim, para realmente dar isso, para você aprender realmente alguma coisa diferente, eu sempre fiz isso. Obviamente que a gente tem as leituras, né? Que a gente faz, mas, assim, a prática minha... Sempre ajuda, claro. Assim, quando você sente o gameplay, sabe? Aí eu sinto muito o gameplay, sabe? Porque aí eu tô indo ponto por ponto ali, Exatamente. sabe? Destrinchando o jogo, vendo cada momento. Aí como é que é feita a monetização, como é que é organizada a loja, qual momento. Aí você está num funil específico, né? A gente sempre é um funil do jogo, né? O jogador. Então, qual foi o momento, qual foi o dia que eu recebi a primeira, sei lá, notificação de Game Pass? Entendeu? Então, eu sempre anoto isso, às vezes com tempo, às vezes precisa de tempo. Então, Hyper Casual. Em quantos minutos apareceu o primeiro Edge? Né? Isso é clássico em Hyper Casual, se você quiser analisar. Então, tudo isso, aí você vai... É como se fosse uma engenharia reversa mesmo. Você vai olhando o jogo, grava o jogo e vai passo a passo destrinchando, assiste várias vezes o gameplay. Agora eu assisti gameplay, aí eu entendi a mecânica principal. Tem mini-jogos nesse casual? Quais são os mini-jogos? Quando foi o momento que eu cliquei nesses mini-jogos? Às vezes, quando eu quero pegar uma coisa e quero entender a fundo, eu divido nos dias de retenção. Então, assim, eu faço D1, D7, de primeiro dia, né? Primeiro dia do jogo, D1, D3, D7, e aí eu vou. Nesses dias, vou verificando as notificações, vou verificando o que o jogo me oferece. Aí já é um nível um pouco mais aprofundado, né? Total, cara. É muito game design isso aí. É muito game design, mas assim, para mim é muito bom, porque aí eu entro no jogo, entendeu? Eu entendo o jogo, eu consigo ver o jogo operando e isso me dá muito insumo para eu poder entender o mercado, porque não adianta a gente ficar também só com os dados, eles são muito importantes, obviamente, mas eu tenho que entender o jogo, eu tenho que sentir a alma do jogo. Se eu não sinto a alma do jogo, eu também não consigo entender plenamente por que aquele jogo é um sucesso. Por que aquele jogo é um sucesso? Total. Entendeu? Os números, eles estão articulados ao jogo. Né? E aí tu fala, porra, óbvio que esse jogo é um sucesso. É maneiro pra cacete esse jogo. É foda. Então é isso. Entendeu? Muito bom. Boa. Do meu lado, acho que o que o Carlos falou, acho que é o principal, assim, por mais que tem muita literatura boa na internet para você buscar, acho que tem cursos bons, gratuitos ali, tipo, os próprios game designers postam uns artigos que para mim é quase um curso, né? Tem muito material bom na internet para a gente pesquisar. Tem até, recentemente, eu me deparei com... Eu não sei se foi... Não, foi o Quintana que compartilhou um repositório de um acervo de game designers, para game designer. Tipo, lá tem muita informação boa. Pô, aquilo eu vi, menino. Aquilo foi massa demais. Aquilo tá nos meus favoritos aqui. Nossa, é material pra muito caramba. bom. E, tipo, eu tive o privilégio de trabalhar com um monte de GD próximo ali, né? Vocês são exemplos disso, mas eu sempre observei bastante para aprender e é vital quem está trabalhando com inteligência de mercado, com negócios dentro de jogos, aprender game design.
Porque muitas vezes, na discussão, você precisa entender ali a parte mais técnica, entender o porquê que o game designer está te falando que aquela feature é importante, ou que ela tem impacto, ou que não tem, ou que você está pedindo não faz sentido, ou o contrário. Então, eu sempre tentei aprender bastante. Eu acho que eu li muito na internet, debulhei o que tinha de curso, YouTube, aprendi muito internamente, mas eu fui pegando muito conhecimento fazendo o que o Carlos falou, desconstruindo jogos, né? E eu lia muito o Deconstruction of Fun, ele faz a desconstrução dos jogos, é uma visão mais mercadológica, mas tem algumas mais detalhadas, principalmente quando ele chama algum convidado, né, para fazer a desconstrução. E eu fui exercitando muito isso. E aí você aprende a jogar o jogo com o olhar de análise e não com o olhar de jogador. E você começa a ver o sistema por trás. E quando você começa a visualizar o sistema, você entende por que aquela experiência está te causando um motivador ou outro, né? Então, começar a entender sobre comportamento e perfil de jogador, começar a entender de motivadores, de pilares, algumas ferramentas básicas de game design, tipo high concept, os pilares do jogo, né, e tudo mais. E aí você começa a exercitar. Então, eu começava pela pesquisa de mercado, fazia a desconstrução e sempre tentava conversar com o game designer, né? Acho que uma iniciativa muito legal que a gente fez foi o Clube da Desconstrução. Fala aí. Sim, sim, sim. Legal. Porra, animal, né? Pô, saudades demais. Ainda vou reviver essa iniciativa, que é basicamente igual um clube do livro, que, cara, vocês têm um mês para jogar um jogo específico, você senta no final do mês e discute o design daquele jogo. Porra, isso era muito bom, né? E fomentar essa discussão é muito rica. Eu comecei a entender muito mais a perspectiva de um game designer no jogo, né? Como que você transforma um sistema em uma experiência, né? Em um sentimento dentro do jogo, né? Então, eu comecei a aprender muito observando, depois tentando fazer igual fazem as desconstruções. Eu cheguei a fazer uma desconstrução das desconstruções, assim. Eu tenho até hoje esse Inception das desconstruções. Eu desconstruí uma desconstrução do Deconstruction of Fun. Falei, cara, top, eu vou tentar nas minhas análises preencher todas essas lacunas. E aí você vai pegando jeito. Conforme você vai jogando bastante, conforme você vai compartilhando conhecimento e pegando a visão de outras áreas, você vai aprimorando seu conhecimento. E eu acho que para nossa função isso é vital. Muito foda. Bom, gente, voltando um pouco para vocês, né, sobre o dia a dia de vocês e sobre o trabalho de vocês, a próxima pergunta é uma pergunta, eu acho que bem relax, pode-se dizer, uma pergunta que provavelmente vocês já têm na ponta da língua, mas eu queria saber qual que é a maior dificuldade diária que vocês têm no tempo de vocês. O que vocês fazem que você fala, puta, toda vez eu tenho que fazer esse negócio aqui e é complicado, pode-se dizer assim. O que vocês fazem diariamente, sabe? Pô, essa é fácil. É dar conta de jogar todos os jogos. Não dá. Não dá conta, cara. Não dá. É de um sofrimento. Então você trabalha jogando. Eu trabalho jogando. Não, minha mulher entra no quarto aqui várias vezes, eu tô jogando assim. No começo era estranheza, assim, né? Tipo, agora já tá tudo bem. Tipo, faz parte do meu dia a dia. Hoje eu tenho na agenda da empresa. Se você entrar na minha agenda, você vai ver lá que eu tenho meia horinha travada para eu jogar um jogo novo todo dia. Então, pô, que legal. É importante. Então, jogar tudo que você quer jogar, tudo que você... Mas não só jogar, né? Muitas vezes eu jogo 10, 15 minutos, faço o onboard ali, o First Time User Experience, peguei a ideia geral do jogo, guardei ele na memória como uma referência. Mas eu não entendi o porquê que ele tá bom ou o porquê que ele tá ruim. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que desconstruir. E aí sim, vai um trabalho ali... E mais, né? E mais fundo. Exato, chegar no late game dele, né? Então, acho que é isso. A maior dificuldade que eu tenho hoje é chegar no late game de algum jogo, porque eu tenho que partir pro próximo. Então, nem no meu lazer, assim. Não, essa questão do late game é muito difícil, assim. E para mim, também uma angústia, porque você chegar no late game é importante, porque tem muitos jogos que a monetização é D90, cara. Entendeu? Depois de D30. Às vezes o jogo se abre no final, né? Exato. Então, assim, é meio angustiante alguns jogos você não conseguir pegar aquele ponto e tal.
E tem muitas variáveis, né? Assim, o que mais me angustia é a questão dos dados, né? Se você... Porque isso é um dado de interface, assim, um dado de experiência, né? Então, e isso é um insumo extremamente importante para a gente poder analisar. Então, às vezes, pô, o que acontece no jogo quando chega a D90? Tem curvas de monetização que chega a ser D180, dependendo do que for. Nossa Senhora. Uma outra coisa também é que a gente faz quando a gente joga, a gente entra no funil do jogo, né? Então, assim, conforme a gente vai tomando decisões como player, o jogo vai se apresentando de uma forma para a gente. Então, por exemplo, se eu não comprar nada naquele jogo, o jogo vai ser uma coisa. Se eu comprar um item barato naquele jogo, o jogo vai ser uma outra coisa. Se eu comprar um item caro, ele vai ser uma outra. Então, assim, isso também dificulta, porque por mais que a gente jogue, a gente vai jogar sempre da perspectiva de um player possível, né? Então, assim, eu já tenho... minha meta de vida, sei lá, sabe aquela mesa de maluco que tem uns 10 celulares? Assim, uns 15 celulares. Minha meta de vida, porque aí eu queria ter celular para fazer vários tipos de player, budget para fazer isso, obviamente, e também para botar VPA, tipo, porra, como é que é? Porque isso também é outra coisa super interessante, de você ver como é que você está fazendo um jogo para os Estados Unidos. Você quer ver o benchmark de como um usuário americano entra no jogo? Cara, tem coisas super diferentes, assim. Pô, que interessante. De gameplay, de texto, e isso também é um insumo. Então, assim, me angustia não ter, às vezes, dados suficientes para poder fazer, para poder apoiar a galera para tomada de decisão, sabe? Uhum. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente fique neurótico, obsessivo, catando informação, trabalhando o dia inteiro, tá em cima de planilha, tá em cima do coisa. Cara, é impressionante. Sempre falta dado para tomar decisão. Você sempre falando, cara, isso aqui que eu cheguei, gente. Vamos lá, eu consegui colaborar. Porque o que eu tenho para agora. Sempre falta, cara. É um negócio impressionante. Eu acho que, para adicionar, eu acho que, além de não dar conta de todo o conteúdo que você tem que ler, todos os jogos que você tem que jogar, né, para se manter atualizado, você tem o desafio de disseminar esse conhecimento. Cara, aquela coisa, você passa uma ideia, um tá pensando triângulo, outro quadrado, outro bola. É tudo verde, mas um é triângulo, um quadrado e bola. Então, assim, exato. Isso é muito difícil. Por isso que eu gosto de fazer muito PPT, e meus PPT são sempre muito visuais. Tem pouco texto, sei lá, diagrama, imagem, referência, porque eu acho que é a melhor maneira de tangibilizar. E o principal... Acho que é saber a hora de desligar, cara, porque é um trabalho infinito. Você começou o dia atualizado, chegou no fim, já não está mais. Então, você nunca... Sempre tem o que estudar. Sempre tem aquele jogo no backlog que você quer analisar, aquele artigo que você não leu, aquele número que você quer refinar. Então, você tem que saber a hora de falar, não, hoje chega, por agora tá bom, porque é um trabalho infinito. Você tem que saber lidar com isso. Não, total, cara, pleno acordo, assim, o FOMO na gente, cara, é um negócio assim, meio que tomar cuidado com saúde mental mesmo, porque chega no final de semana, não, cara, senão não faz mais nada. Você tem que tirar a mão do celular, pelo amor de Deus, vamos pisar na grama. Tem que tirar a mão do celular, tá? E uma coisa que apareceu, que eu esqueci de comentar que é importante, é que a gente está sempre dando a coisa da companhia, da empresa, nascente e tal. Mas a análise de mercado também é importante para carreiras, tá? Isso é muito legal falar, porque às vezes você está se posicionando no mercado, você quer entrar no mercado de jogos e não sabe como, e aí se você tiver, como o Gil falou, ficar seguindo determinadas figuras do mercado, você consegue entender melhor como é que você pode entrar, como que você pode se posicionar. Por exemplo, vocês são game designers de empresas consolidadas no Brasil. Cara, como é que é a sua carreira dentro, não somente dentro da empresa, que eu acho que vocês têm muita clareza disso, mas dentro do mercado, sabe? Cara, qual é a empresa de vocês, como é que vocês podem andar? Isso é super importante, porque a carreira ela tem a trajetória dela, né? Assim, a gente, obviamente, se envolve com as empresas que a gente trabalha, mas a carreira é feita de ciclos, né? Então, às vezes, você está dentro de um jogo que você está indo muito bem, tu fala, cara, será que eu preciso estar em outro lugar? Será que aqui tá bom? Ou dá aquele passo super difícil, tipo assim, porra, será que eu, se eu juntar com dois malucos aqui, será que eu consigo montar um estúdio? E essas coisas todas, a análise de negócio ajuda. Então, por exemplo, tem muita gente me perguntar, Carlos, está a maior crise financeira, inflação, diabo 4, pô, será que vale a pena abrir?
falei, cara, abrir um estúdio tá super ótimo, porque assim, não tá, os investimentos eles não estão pegando no very early, que a gente chama, né? Que a galera ali seed, pré-seed. O problema tá no Series A para cima, para a galera que tem que fazer 5, 10 milhões. Aí o dinheiro mingou. Por quê? Porque se você conseguir montar um estúdio agora, ele vai estar pronto daqui a 1 ano, 2 anos, os jogos vão tá sendo lançados. Então, assim, very early dá. Então, são coisas que ajudam um pouco a orientar a carreira dos colegas da indústria, né? Se posicionar dentro da indústria, diante de uma empresa, um estúdio, ou galera que quer fazer transição de carreira também para dentro dos jogos. Uhum. Eu acho que uma das coisas que tem mais chamado a atenção para análise de mercado recentemente é o Carlos, que tem postado várias coisas no LinkedIn, né, e tem feito um buzz as suas postagens entre as pessoas da indústria. E aí aqui eu tenho que dizer que eu recebia, há um tempo atrás, as melhores análises de mercado ali, ó, toda segunda-feira, eu acho, que eram as análises do Gil. Era a melhor newsletter de games que eu já assinei na minha vida. E é muito interessante para um game designer ficar de olho no mercado, no que está acontecendo, nessas transações, que empresa está sendo comprada, porque isso dá, como vocês falaram, uma noção de como a minha carreira pode progredir, mas não só isso, tipo, quais são as tendências que o meu jogo deve seguir, quais são os lugares que eu preciso trabalhar, tipo, quando eu falo lugares dentro do meu jogo, né? Pô, free to play, quando começou, ia ser muito interessante alguém já estar essa análise, entender como pode influenciar. Agora a gente fala sobre Web3, fala sobre metaverso, NFT, tem seus críticos, tem seus defensores, mas é interessante você estar de olho nisso para você entender aonde você pode apostar e onde você pode crescer e até mesmo onde você pode dizer, pô, esse caminho eu não quero ir. E eu queria entender de vocês, começando pelo Gil, por que vocês acham que não só vocês, mas toda a equipe, todos os desenvolvedores, por exemplo, o Gil mandava ali, como eu falei, a minha melhor newsletter da indústria de jogos já recebida até hoje. Capaz. Então, por que vocês entendem que é importante as pessoas desenvolvedoras começarem a prestar atenção nessas tendências de mercado? Cara, eu acho que a gente tem um trabalho de tentar evangelizar todo mundo no free-to-play, né? E, por exemplo, a newsletter que eu fazia era o comecinho do trabalho ali de direcionar a notícia para a galera que muitas vezes vem de outra indústria, às vezes não vem de jogos, mas não vem do mobile, que é outro modelo de negócio. Então, é muito diferente você fazer um jogo console, um jogo premium, e você fazer um jogo casual free-to-play, sabe? Então, é muito, muito diferente. Então, começar a ter contato com isso, entender o porquê que aquelas coisas funcionam, o mercado funciona, e principalmente as tendências, porque é aquela coisa, não necessariamente você vai usar naquele momento, não vai ser acionável naquele momento, mas vai se martelando aquele tipo de notícia ou aquela informação até que uma hora as ideias vêm alinhadas. E quando o cara de IM fala uma coisa, ou o game designer fala outra, ou o cara de produto fala outra, elas já começam naturalmente a estarem próximas, sabe? Elas surgem mais alinhadas. Então começa a rolar uma sinergia maior na solução de problemas, na criação de features, na criação de ideias de jogos. Então eu acho que é muito importante para, sabe, você não precisa enfiar a cara porque tem um cara de M ali fazendo isso por você, mas prestar atenção no que ele está tentando comunicar para você, nos seus problemas do dia a dia, tentar, né, os problemas que você tem que resolver no seu dia a dia, na sua função, desenvolvedor, ou mesmo game designer, ou alguém de marketing, alguém de user acquisition, tanto faz. Você entender essas tendências, esses movimentos de mercado, para criar melhores soluções para o seu dia a dia, sabe? Tipo, eu não sei, talvez um exemplo, né, mais bobo, mais clichê ali sei lá, falar do Battle Pass. Porque no começo era um Battle Royales, né? Até eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando eu entrei é que raios é Battle Pass, como que ele vai impactar a indústria free-to-play. E lá atrás não tinha nenhum jogo casual que fazia isso. Nenhum. Eram só Fortnite, PUBG, né? E começou ali. E a gente começou a discutir, tipo,
IEM trouxe isso para os game designers e falou, cara, como que a gente pode pensar para adaptar isso para o nosso contexto, para os nossos jogos? Então, a gente começou a pensar naquilo e quando o game designer vai jogar um jogo que tem Battle Pass, ele fala, pô, verdade, a gente conversou daquilo, tá todo mundo usando, tá em alta, estão tentando descobrir como aplicar para os jogos. Aí você cai no seu dia a dia ali de um puzzle e você, pô, tive uma ideia, se pá, dá para colocar esse sistema, esse motivador, por conta desse sistema, colocar dentro do nosso jogo. Então, elas surgem, e elas foram surgindo. Tanto que depois de um ano, menos de um ano, né? Eu fui rever e já tinha até Idle que tinha Battle Pass. Então, Sim. Candy Crush tem Battle Pass, né? Candy Crush tem Battle Pass. Idle com Battle Pass é realmente, né, cara, uma evolução, né, cara? Como é que a gente poderia imaginar que E tem, cara. E tem. E tem. E é que casa muito com jogos competitivos, mas descobriram que em puzzle é possível, porque em puzzle Sim. você quer dar recurso e conteúdo pro cara consumir. O jogador de puzzle quer conteúdo, né? Pra caramba. E o Battle Pass é uma ótima maneira de você dar conteúdo, porque você premia o engajamento ali, né? Você recompensa o engajamento. Retém até. Retém. Então, assim, já desviei um pouco da pergunta, mas eu acho que foi um exemplo para tentar, né, tangibilizar um pouco, mas que vem de uma análise de mercado, uma tendência que não necessariamente naquele momento vai ser um acionável, vai gerar um acionável, mas que eventualmente a ideia vai surgir, você fala, pô, verdade, dá para botar um Battle Pass aqui. O Battle Pass, por exemplo, é um clichê, né? Mas a gente fala de collection systems também, de um tempo para cá, muitos puzzles começaram a colocar mais peso e mais relevância para sistemas de coleção, por exemplo, e até o nosso jogo não tinha, e mostrando isso, né, Game Refinery falou muito disso, trazendo desconstruções que jogos que tem isso, os game designers perguntando, tipo, pô, vocês estavam falando, mas que tem de referência aí que implementou recentemente Collection System? Aí você vai e traz as referências. Então, como um todo, as coisas vão saindo alinhadas, as coisas vão surgindo mais redondas, sabe? Carlos, antes de você responder, eu até queria falar, porque hoje você está fazendo uma pesquisa muito interessante, você está sempre atualizando ali no LinkedIn, né? As pessoas de, cara, olha esse merger and acquisition que aconteceu, fica de olho nessa empresa que lançou isso daqui. Você realmente está fazendo um apanhado de notícias. E aí, em algum momento, se instalou para você que, cara, eu tenho essa ferramenta, é algo que eu gosto de fazer. E por que, por exemplo, por que você acha que um game designer deveria estar de olho em merger and acquisition? Como essas tendências de mercado, por exemplo, até falando de tecnologia, né? Como é que a tecnologia ou as features que o Gil acabou de comentar, né? O Battle Pass, como essas notícias de como o mercado está se movimentando, você entende que está influenciando o design dos jogos? Cara, as grandes tendências, elas indicam, né, os merges, tal, os grandes jogos, elas indicam quais são os jogos que estão ali, são líderes daquele nicho, né, daquela tendência, daquele gênero. E isso é fundamental. Essa informação, que ela parece uma informação assim super simples, né? Mas às vezes, por exemplo, quando eu comento alguma movimentação de mercado, alguma aquisição, algum investimento, você vê, cara, então, por exemplo, os mergers da Turquia, o ecossistema turco está bombando. Por quê? Qual foi a primeira empresa? A PIC, que estava ali, aí surgiram outras. Então, isso tudo informa, né, os atores da indústria e o game design, que aquilo dali é uma tendência muito forte, que você tem vários jogos que estão seguindo ali, que está sendo colocado dinheiro de investimento naquilo. Se está sendo colocado dinheiro, é uma tendência que está tendo retorno, né? Então, tudo isso entra como um sinal de alerta para quem trabalha na indústria. Game designer, cara, se você sabe que você está junto com um time decidindo, de repente, qual um novo jogo que vai fazer, ou então decidindo ver o que você uma nova mini-jogo dentro do jogo, né? Isso tem sido muito comum nos casuals. Você vai olhar para esses jogos que estão tendo uma tendência, né? Que estão subindo, né? No mercado, que estão fazendo aquisições, né? E entender isso é fundamental. E, sobretudo, mais uma vez, esse ponto também da empresa como um todo e da carreira de cada um, né? Então,
sei lá, eu estou numa empresa que faz jogos de cassino social, mas eu sou apaixonado por puzzles. Aí tu fala, pô, beleza, eu curto essa empresa de cassino social, eu super respeito, adoro, mas eu quero ligar para puzzle. Ou então, sei lá, eu quero ligar, eu sou de puzzle, eu quero ir para uma empresa que trabalha com Word, né? Eu não sei, RPG, por exemplo, que é uma galera que é bem apaixonada por RPG. Eu quero um dia trabalhar com RPG. Então, essas informações ajudam também a posicionar a pessoa. Será que dá? Será que não dá? Quais são os players de mercado que eu poderia, de repente, parar para conversar, ver para onde eu poderia ir, né? E tem uma questão, e aí é uma questão assim mais geral, de respeito a profissionais, de respeito a todo mundo, que é a questão do tamanho do nosso mercado, market size, né? Que é uma coisa que a gente comenta muito. Por que o market size, o tamanho do mercado, e que envolve todas essas operações, né, de aquisições, de valuation das empresas, ele é importante? Porque o market size ele diz o valor do nosso trabalho, indiretamente falando, entendeu? Então, quando você pega o market size de uma indústria, a gente está falando de toda a possibilidade de geração de valor que aquelas pessoas que compõem aquelas empresas são capazes de criar. Então, quando você vai fazer algum investimento, você vai criar uma startup de jogos nova, você tem sempre o famoso slide do Tan Sanson, né? O Total Addressable Market, o mercado endereçável, né? E aí quando você pega o investidor vai olhar, cara, qual é o tamanho do mercado total? Isso é muito importante. Né? Então, isso diz respeito a coisas que vão desde o iníciozinho que você vai pegar o investimento anjo. O investidor já está olhando isso, por quê? Porque ele quer ver se isso se vai ter longevidade o jogo, se aquele gênero de jogo vai fazer alguma coisa lá na frente. Então, assim, essas informações de mercado, elas são insumos extremamente importantes. E o market size, que compõe isso tudo, é extremamente importante. Eu tenho feito uma luta muito constante no LinkedIn da gente poder discutir a questão do market size. A gente é uma indústria relativamente nova, né? Vai lá, 40, 50 anos. E a gente ainda tem muitos desafios pela frente enquanto indústria, tanto com o ponto de vista organizacional, né? Seja do ponto de vista patronal, sobretudo laboral. Tem muita coisa para a gente ainda enfrentar. E essa organização mais coletiva, ela desemboca em várias ferramentas fundamentais para a gente se organizar enquanto indústria. Então, assim, ter uma rede de pesquisa de análise de mercado é super importante. Então, por exemplo, a gente usa geralmente quando o pessoal comenta, a mídia sobretudo, qual é o tamanho do mercado de jogos? Aí a gente cita que o material da Newzoo, que é a Newzoo é maravilhosa, assim, os caras são excelentes, a metodologia dos caras é excepcional, mas assim, quando você olha para aquele material, ele não diz totalmente sobre o nosso market size, porque a galera da Newzoo, eles pegam material que vem da pagamento de software, né, e de IAP dos jogos. Fica de fora, por exemplo, o hardware. Vendas de hardware, que é um dos nossos, para o mercado, um dos nossos produtos mais caros, né? E aí eu tenho essa discussão, o pessoal da Nave, que fez junto com a Bitcraft um novo levantamento disso, e eles chegaram a um cálculo, incluindo hardware, incluindo alguma coisa de celular e tal, a um valor de 336 bilhões, ou seja, quase o dobro, se a gente inclui outras variáveis. Então, isso tudo é super importante, porque na hora que a gente vai competir, na hora que a gente vai convidar talento para entrar na indústria, os caras falam, pô, calma aí, mas eu estou aqui no varejo, o mercado de jogos não é tão grande assim, eu estou aqui no fintech, e isso tudo diz respeito. Na hora que a gente vai pegar investimento, dinheiro, o nosso dinheiro, ele fica mais valorizado. Até as questões mesmo de salários, quando você vai fazer uma análise comparativa, ganham mais valor, entendeu? Porque no nosso mercado a gente gera mais valor do mercado. Então, tudo isso faz parte de uma questão. Aí é mais ampla, né? Assim, de análise de mercado do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da gente ver questões de médio e longo prazo, da gente se posicionar enquanto coletivo de indústria, né? Da gente se unir enquanto coletivo de indústria, né? Isso é tudo muito, muito importante, que demanda um esforço coletivo imprescindível e que gera valor para a gente se não começar agora, só demora a gerar valor, mas se a gente não começar a pensar sobre essas estratégias, que às vezes começam com coisas pequenas, do tipo podcast que junta 4 pessoas que são de diferentes companhias. Esse dia do desconstrução é genial, porque você faz uma coisa que serve para todo mundo na indústria e junta pessoas. Então, esse network que gera, ele é muito, muito potente. Essa coisa que o Gil falou da evangelização. Cara, isso é muito potente.
Aham. Muito bacana. Eu estou aqui, eu falei com o Pietro, aí o Pietro mandou mensagem para mim, a gente conversa pelo LinkedIn, aí eu assisto as coisas do GD, aí ao mesmo tempo a gente faz indicações para o outro, isso cria uma sinergia incrível na indústria, e isso vai criando mais valor para a indústria, a gente vai fazendo uma indústria cada vez mais forte. E a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais isso. Essa coisa da evangelização que o Gil falou, cara, assim, é um negócio absolutamente fascinante, sabe? Eu fico completamente envolvido quando as pessoas vêm conversar, quando você escreve alguma coisa e gera impacto, sabe? A pessoa se sente... ter consciência do tamanho da nossa indústria, né? Às vezes você é um game designer, está lá no dia a dia, e às vezes tu não... Cara, às vezes as pessoas não têm clareza da grandeza que tem. Às vezes eu falo, porra, bicho, vê o jogo que você ajudou a colaborar. Olha o tamanho daquele jogo. Você fez um trabalho incrível. E às vezes você precisa dizer isso para as pessoas. É meio louco isso. Olha, cara, olha aquele trabalho, aquilo incrível. Como, porra, você pode fazer o que você quiser, assim, obviamente fazer o que você quiser, né? Mas você tem potencial, né? Imenso. Então, às vezes, você tem, o analista às vezes faz esse trabalho um pouco, né, de levar para a indústria o potencial que talvez as pessoas em silos, né, ou então os outros não conseguem enxergar. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso dos meus posts no LinkedIn. A gente isolado, a gente olha para os sucessos dos nossos empreendimentos, olha para o sucesso do nosso trabalho, mas quando a gente consegue olhar a gente como um todo, como indústria, a gente fica muito mais forte. A gente fica muito mais potente. A gente vê a grandeza do que a gente faz, da quantidade de gente que a gente impacta. A gente é 2,6 bilhões de pessoas. É muita gente. É gente, pra É caramba. muita gente. A gente tem clareza disso. Não, o ponto legal da indústria que você estava falando é uma indústria muito nova, mas muito colaborativa. Tem conhecimento sendo gerado diariamente, novos Nossa, jogos demais. diariamente chegando no mercado, e até por isso, a troca de informação que rola, ela é muito legal, ela é muito rica, e a gente quer incentivar isso, sabe? Meio sendo porta-voz. Então, é super incentivo as pessoas a trocarem ideia no LinkedIn, chamar as pessoas e falar, pô, eu vi que você trabalha nesse jogo, eu tô começando, ou eu tô com dúvidas aqui. Cara, é super válido. E eu ajudaria de coração aberto, assim, tipo, as pessoas já fazem isso de bom grado, elas já trocam informação na indústria como um todo. Vindo de outra indústria, eu vejo que é muito diferente a nossa, ela é muito mais aberta. Então, usufruem disso, sabe? Tipo, tomar vantagem que a galera é aberta, quer fazer a indústria como um todo se fortalecer, e se você está fortalecendo o seu estúdio, o seu jogo, a gente como um todo está fortalecendo, sabe? Não, maravilhoso, cara. E assim, ter essa clareza, sabe, galera? Assim, cara, nós somos uma indústria formidável, cara. Formidável. Muito maneiro o que a gente faz e a gente gera valor para muitas pessoas. O free to play é uma das conquistas mais incríveis que a gente conseguiu construir. Cara, tem pessoas que jogam jogos de excelente qualidade sem gastar um tostão a mais, além do que já tiveram com o celular. Cara, olhem para isso, olhem para outras experiências de entretenimento, qualquer outra coisa. Cara, é incrível isso que a gente conseguiu construir. É absolutamente incrível. A gente tem que ter muito orgulho disso. E defender isso com unhas e dentes, sabe? E valorizar todos os colegas da nossa indústria, nos organizarmos, sabe? Cuidarmos uns dos outros, criarmos, fortalecermos as nossas empresas, fazermos novas empresas, sabe? Porque é muito precioso isso que a gente criou. Eu sempre gosto de ter a imagem da minha esposa, porra, de tarde da noite, cansada pra caramba, com a criança no colo, ela tava lá jogando o Candy Crush dela, assim, tarde da noite, sabe? Ah, que Caraca, legal. é genial isso, cara. Tava lá, cara, cansada pra cacete, a só queria jogar o Candy Crush dela, sabe? Tarde da noite, ferrado, não tinha muito sem sono. Então, assim, a gente produz essas coisas maravilhosas, extremamente democráticas, e a gente tem que entender, ter muita clareza do quão precioso é isso e do quanto valor que a gente gera para a sociedade. É muito valor, uma coisa muito bacana e muito foda, sabe? E a gente tem que acordar diariamente tendo orgulho disso, entendeu? Muito foda. Porra, muito massa. Bom, gente, a gente está indo para as últimas perguntinhas, mas antes, está na hora de datar um pouco esse podcast. Bom, eu vou utilizar um pouco da habilidade de vocês e eu queria bater um papo com vocês agora sobre o mercado hoje. Eu queria ouvir de vocês
Basicamente, eu estou roubando vocês da empresa de vocês durante alguns minutos. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham de como é que está o mercado hoje. Queria também ouvir um pouco das previsões do que vocês acham que vai rolar até, por exemplo, o final desse ano, né? Principalmente, claro, no ambiente dos jogos. Então, Gil, falar, você também, Carlos, mas também como o próprio Carlos está sempre postando nas indústrias, né? Vocês comentaram um pouco sobre algumas coisas, sobre as compras. O Gil comentou também sobre o Battle Pass, mas eu queria ouvir falar de hoje. O que vocês estão sentindo? E fiquem à vontade para responder em 3 horas, tá? Porque essa pergunta foi super suave. Exato, exato. E depois manda o boleto, né? Para me pagar, né? O lerite. Não. Cara, assim, eu acho que a primeira questão é uma questão que, enfim, a gente está olhando nos jornais o tempo inteiro, né? E é difícil, a gente tem que ficar super atento, que é a questão macroeconômica, né? Que está afetando os Estados Unidos. Hoje isso é uma notícia que o aumento da inflação do consumidor nos Estados Unidos era maior do que foi previsto. Isso causa uma cascata de efeitos para todos os lados e, sobretudo, para as empresas de consumo e tecnologia. Então, as empresas de jogos para celular, ela tem alguns desafios específicos, né? A gente tem esse desafio macroinflacionário que faz com que todo o dinheiro que circula na sociedade fique mais caro, né? Talvez não afetem tanto as chamadas baleias, né? Que são os nossos players mais pagantes, mas assim, o custo do capital fica mais caro numa recessão, né? O custo de aquisição de cliente, por exemplo, fica mais caro. Então, fica tudo mais desafiador. E a gente está vivendo a tempestade perfeita, né? Que é a ATT, nova política de privacidade da Apple. A gente está vendo também problemas mais gerais relacionados a questões de geopolítica, né? Uma imensa incerteza. Ninguém sabe exatamente o que fazer, o que vai acontecer. Isso impacta nas cadeias globais de valor. Então, todo esse cenário macro ele é super importante para a gente avaliar como é que as indústrias de tecnologia de geral, mas, sobretudo, a indústria de games e mobile games, vai se comportar ao longo do ano. A gente já tem algumas notícias, ainda são um pouco difusas, algumas informações dizem que está havendo uma queda, né? Ele publicou um repórter que teve uma queda de 10% no primeiro trimestre, outros estão dizendo que essa queda não tem sido tão abrupta. Eu tenho publicado mais especificamente sobre os grandes publishers, né, as grandes empresas de publicação, que, obviamente, elas têm muitas variações entre si, mas elas estão tendo, no geral, estão fazendo uma boa travessia desse primeiro semestre por enquanto, né? Isso é importante para a gente entender que talvez essas empresas tenham criado mecanismos para poder fugir ou, pelo menos, mitigar a crise. Então, mas, de uma maneira geral, cara, assim, a gente vai ser um período difícil, tá? Vai ser um período difícil. Essa crise, ela deve persistir. O pico dela começa no final do ano, né? Antes do final do ano, até um pouco do ano que vem, e ela só vai começar a perder um pouco o fôlego no final do ano que vem. E isso vai impactar todo mundo, vai impactar nossas vidas de uma maneira direta, os custos de vida ficam caros, tudo fica muito caro. O mobile ele tem respostas diferentes, porque como o custo de vida fica mais caro, as pessoas evitam alguns tipos de entretenimento, como ir ao cinema. Só que assim, a vida, principalmente quando tá difícil, né, de pagar as contas, você precisa de mais entretenimento, né? Quero me distrair, né? Quero me distrair. Então há uma tendência de aumento de downloads, né? Porque as pessoas vão procurar. Mas, assim, os gastos, isso não significa necessariamente aumento dos gastos. Isso talvez possa indicar tendências de aumento, por exemplo, de monetização via ads, etc., né? Então, que já era uma tendência que estava ocorrendo. Então, isso talvez é coisa a se testar, é coisa a se verificar. Mas a gente vai passar por um período aí apertado, e que vai exigir aí muito mais esforço nosso para atravessar. Mas a indústria de mobile, ela tem a característica de ser bem resiliente, a indústria de jogos, de maneira geral, resiliente a crises, né? Porque é isso. Dentro do entretenimento, a gente tem a melhor relação custo-benefício, né? Mesmo quando a gente olha para console, de maneira geral. Né? Porque você joga mais tempo, você fica muito tempo, mais pessoas podem usar. Há muito tempo, né? Muito tempo. Então, assim, a gente é uma empresa, dentro da economia criativa, a gente é uma indústria resiliente, mas recessão é recessão, parceiro. Então, vamos ver onde é que isso vai dar. Exato. Boa.
Cara, eu acho que, né, começando a tangibilizar um pouco como isso afeta o jogo em si, né, ou os jogos em si, tipo, somando esses fatores macroeconômicos que o Carlos falou, com uma indústria cada vez mais competitiva, e aí o custo de aquisição de usuário está subindo cada vez mais, porque, no fim das contas, comprar usuário é um leilão. Quem pagar mais vai aparecer a propaganda na tela da pessoa. Uhum. É leilão, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E você já apresentou propaganda para metade do mundo. A outra metade ou não vai ver, ou você vai ter que mostrar de novo para essa metade. Começa a subir o preço disso. Então, com esse cenário macroeconômico, os custos de aquisição subindo e ainda cada vez mais, né, é uma indústria muito datada, muito drivada por dados, né, principalmente a questão de usuários. E cada vez mais o acesso a dados sendo restringido, a Apple, né, ela luta, né, não luta, mas ela preza bastante pela privacidade do usuário. Isso começa a dificultar muito para as grandes publishers. E aí isso começa a justificar um pouco do movimento delas de diversificar o portfólio, ou seja, comprar outros estúdios que têm especialidades, né, expertise em gêneros diferentes do que eu tenho no meu portfólio. E com isso eu consigo ter uma gama de usuários muito mais ampla, um universo de dados dentro do meu controle muito mais amplo. Então, um dos movimentos de consolidação do mercado que ainda vem acontecendo, inclusive notícia de hoje, a Unity e a Iron Source estão fundindo. Exato, bem lembrado. Então, é um exemplo de como as indústrias estão se protegendo para ter um volume massivo de dados sem depender dos canais de distribuição, né? Que hoje muito focado em Google e Apple, né? Então, isso também vai refletindo como os novos jogos vão surgindo no mercado. Porque eu tenho que, né, stand out in the crowd, né? Tipo, eu tenho que chamar atenção na multidão, eu tenho que ter um fator viral, eu tenho que ter algum diferencial para ampliar meu funil de aquisição. E um exemplo disso para mim são os jogos que eu chamo a indústria tem chamado de hybrid casual, que ele tem um apelo visual de um hyper casual, mas ele tem sistemas de monetização IAP, ele tem progressão, ele tem metagame, então ele é um casual, mas ele apela para um público de hipercasual. Isso você está ampliando seu funil de aquisição sem necessariamente investir dinheiro. Pelo contrário, você está economizando, porque o custo de comprar um jogador muda muito. Então, um dos movimentos é o surgimento desses hybrid casuals que você vê a propaganda e fala, meu, vou jogar esse jogo. Uma pessoa que joga um hyper casual, geralmente ela não vai se interessar por jogos mais mid-core, ou às vezes até jogos casuais, porque ela acha que jogo... Ela nem se considera gamer, né? Começa por aí. Exato. Ela acha que ela não vai nem entender ou não vai gostar. Mas quando você traz esse apelo visual do jogo que ela está acostumada a baixar, quando ela baixa o jogo aos poucos vai mostrando que ele é mais complexo, né? Ele é mais completo, vai mais profundo. Essa pessoa fica lá e eventualmente vai gastar dinheiro. Então você ampliou seu funil de aquisição, você consegue trazer 10 vezes mais pessoa para o seu jogo do que se você colocasse um apelo visual de mais cartunesco ou mais dark, assim, mais midcore. Então esse é um dos movimentos que eu vejo que vem influenciando ali de mercado, cada vez mais jogos surgindo assim. Acho que um grande exemplo, até um jogo que a gente estudou, é o Art of War, Sim, que, total. cara, eu achava que era um hyper casual. Eu via propaganda e falava, pô, mas que esse... Aí eu vi o Sensor Tower fazendo mais de 1 milhão. Eu falei, quê? Não é possível, vou Como jogar. assim, né? Esses tempos eu vi um que é o Tower Clash, se eu não me engano. Ele é um gráfico que parece que eu, Giovanni, que não sei mexer na Unity, abri na Unity e botei uns assets aleatórios lá. Visualmente é muito porco. E o jogo tá fazendo, cara, 1 milhão de receita AP mês. Só que quando você vai ver, ele é um 4x. Ele é um jogo de estratégia. Mas o gráfico é de um hyper casual.
Então você começa a falar, caramba, né? E esses são os hybrid casuals. Eu acho que o Archeiro foi o maior exemplo disso. Cara, isso é muito legal, né, cara? Incrível, né, isso? Quando veio o Archeiro, cara, de fato, mudou muito a indústria. Acho que o Archeiro foi o marco de passar a se falar de hybrid casual. Foi um grande marco. Ele conseguiu trazer o jogador super casual que joga com um dedo no metrô o jogo e nunca tinha jogado um jogo de tiro de monstros, né? Um roguelite, e trouxe os caras do hardcore que, mano, eu quero ter meu char. Min-max. Nossa, Min-max pra galera. tunado, e eu quero ser o primeiro do ranking, e eles começaram a pedir PVP, pois PVP, só que ele conseguiu pegar os dois públicos, né? Então esse é um exemplo. O Archeiro é um grande exemplo de hybrid casual. E eu acho que o outro movimento da indústria que a gente pode começar a ver mais, já existe muito forte, mas cada vez mais, é justamente para reduzir esse custo de aquisição, para facilitar a entrada de novos jogadores no jogo, é a utilização de IPs nos jogos. Isso é sabido que quando você tem um jogo, sei lá, um jogo de futebol, e você coloca uma IP em cima dele, de um time de futebol, sei lá, do Neymar, cara, o custo de aquisição cai 10 vezes. Fato. Vale muito, né? Então, se você tem um jogo de luta, você põe a IP do UFC em cima, vai cair 10 vezes o custo de aquisição. E às vezes essa é a diferença de um jogo que vai vencer no mercado e um jogo que é bom, mas não vai conseguir comprar o usuário, ele não vai conseguir ter visibilidade, tem toda a questão do algoritmo das lojas por trás, e aí é uma bola de neve que, se você atinge um certo grau de relevância, vai embora. Se não, você é só some na multidão. Bom, já anotei tudo isso aqui, já muito obrigado a todas as informações, vocês estão dispensados. Brincadeira. Bom, a gente vai para a última perguntinha, a nossa clássica perguntinha do podcast. Imagino que todo mundo que ouve já sabe qual é ela. Eu queria de vocês dois algumas indicações. Eu queria algumas indicações de vocês de joguinho que a gente tem que jogar. Então, indiquem um jogo que vocês estão jogando, que vocês gostaram muito. Pode ser mobile, pode não ser mobile, pode ser o jogo que vocês quiserem. E também pessoas que vocês acham que a gente e a galera que está ouvindo deveria seguir para aprender mais sobre análise de mercado, sobre a profissão de vocês, ou sobre tudo que vocês trabalham em geral, sobre o desenvolvimento de jogos. Então, vamos conversar com o Carlos, ordem alfabética. Você, joguinho e pessoa para seguir, Carlos. Cara, bom, como a gente falou aqui, cara, a gente joga de tudo e eu, às vezes, confundo esse meu trabalho de análise de mercado com os joguinhos que eu jogo. Então, assim, volta e meia, eu passo de um para outro e quando eu vou ver, já instalei, já desinstalei. É uma linha tênue. É uma linha bem tênue. Mas eu particularmente, gosto muito de puzzles, no geral. Durante a pandemia, eu gostei muito dos jogos de Match Pair, então eu joguei os jogos da Lion, que é o Match 3, Match Tile 3. Eu gosto muito das competições. Então, assim, essas coisas da tendência, né? Eu acho que todas as tendências que estão relacionadas à parte social, né, incluindo o elemento social, eu acho que vão continuar super fortes e vão entrar em todos os diferentes jogos. E eu gosto muito de fazer essas competições, sabe? De diferentes níveis. Às vezes, competição de um final de semana, então eu fico nem parado esperando girar, ter tempo para voltar para opa, não estou mais o primeiro. Porra, não vou deixar parar. Então eu tenho que jogar, eu jogo mais esses puzzles no geral. Esse puzzle de Match Pair, né? Alguém para seguir. Cara, eu super recomendo. Sobretudo quem quer iniciar um estudo de jogos, quem está a fim de abrir um empreendimento, né, um grupo de colegas. O Joaquim Acren, não sei exatamente como se pronuncia. Hoje ele é um investidor anjo em jogos, né? E também tem um coletivo de investidores, ele gerencia o coletivo de investidores, ele teve uma empresa de jogos chamada Next Games, ele também foi ex-Supercell, e é um cara que traz muito material bacana para pensar mais voltado mesmo para a galera que quer abrir um estúdio, quer empreender. Às vezes tem muita galera que fala assim, pô, mas será que é possível abrir um estúdio de jogos mobile, né? Porque é um terreno completamente sangrento, né? E é totalmente possível. Você só precisa entender, obviamente, fazer essa análise de mercado que a gente tanto fez aqui, entender os diferenciais e construir uma estratégia, né, de desenvolvimento mesmo de uma startup de jogos, sabe?
com as fases de teste, a gente tem uma coisa muito boa na nossa indústria, que as nossas métricas são extremamente precisas, sabe? A gente tem métricas preciosas de retenção. Então, se você determinada retenção D1, D3, ou a relação em D1, D3 não bateu, você não valida aquele jogo, você parte para outro jogo. Então, assim, a gente tem condições muito boas de criar novos estúdios, testar MVPs de jogos. Então, se você tem isso em mente, cara, segue o Joaquim Acren, assim, que é um cara que eu curto muito e você vai ter muito insumo. E tem uma outra pessoa um pouco mais diferente fora da indústria, mas acho que é bem legal, é o Eric Suvert, que é um cara mais ligado à análise de dados de mobile, né? É um cara que ele é cientista de dados, então ele não fala sobre jogos, mas ele fala também sobre jogos. E ali, cara, você consegue entender com uma clareza absurda, por exemplo, todas essas movimentações em torno da AT&T da Apple, das questões das movimentações de cookie, de terceiros que a Google está fazendo. Então, assim, é muito bom, mas aí é um pouco mais de mobile no geral, mas pô, praticamente assim, afeta a gente pra caramba tudo que ele diz ali. Então, recomendo fortemente. Assim. Então, são duas pessoas que eu recomendaria assim, seguir no LinkedIn. Né? Pô, foda. Muito obrigado, cara. Que legal. E aí, Gil? Tem alguém aí na manga? Não vale falar o Carlos. Pô, que honra, que isso. Cara, de pessoas, cara, tem muita gente boa para seguir. Não, mas de fato seguir o Carlos é importante. E acho que ele tem compartilhado muita coisa legal. Com certeza. E informação que eu compartilho dentro da empresa também. Acho que falando de BR, tem muita gente, tem muitos game designers que eu tenho visto, vocês, né? Começando a postar a respeito, tem crescido. Eu acho que falta espaço falta espaço não, né? Sobra espaço para a gente falar mais sobre. Mas eu acho que para quem é daqui, quer se inteirar mais sobre a indústria, ver oportunidades, está por dentro do que está rolando aqui mesmo, acho que a Eliana Russi, da Abra Games, é importante seguir ela. Ela compartilha muita novidade lá, tudo que rola de investimento no Brasil, tudo da indústria, tudo que tem relevante da indústria acontecendo, ela tenta compartilhar e ela fomenta muito essa indústria. Recentemente, a Núria, da Afterverse, tem compartilhado umas coisas legais também, ela é da parte de marketing lá. Pô, a Núria é uma fofa, velho. Essa mulher é incrível, cara. Pô, converso várias vezes também. A sobrinha embaixo, Núria maravilhosa. Sim, e cara, acho que tem outras pessoas que vale a pena. E conforme você vai seguindo essas pessoas, elas compartilham coisa de outras pessoas e você vai seguindo, sabe? Então, começa pequeno, daqui a pouco você está seguindo todo mundo. Mas, no geral, o Joaquim, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas do Elite Game Developers também estava no meu radar. É difícil mesmo. Eu fui corajoso aqui. Agora é a hora que eu vou falar vários sobrenomes errados também, mas eu gosto de seguir muito quem está pensando em criar um estúdio ou quem está pensando em assumir um cargo de liderança ou de gestão. A Sophie Vu, ali da Voodoo. Ela é excelente. E ela tem um podcast também, chama Rise and Play. Ela fala muito sobre cultura de estúdios, como manter time motivado, como conciliar criatividade com desenvolvimento. Então, ela tem muito conteúdo bom. O Mikhail Ketchkov, do The Construction of Fun, e ele também agora está com um estúdio lá na Finlândia, o Savage Studios, ele compartilha muita coisa boa também, e é legal ver que, cara, ele entra em discussão boas ali, tipo, não só ver o que a pessoa compartilha, mas o que tá nos comentários ali rola muita coisa produtiva, sabe? E ele tá sempre nas tretas ali, no bom sentido. Eu gosto muito de seguir também o On Tandon, não sei falar o nome dele também, mas ele é head de UX da Wildlife, e eu aprendi muito com os artigos dele ali, de entender mais sobre o design, o porquê que as coisas funcionam no jogo, né? E ele passa de uma maneira muito, muito didática, né? E, enfim, tem outros dois caras que estão contribuindo muito para a indústria mobile free-to-play, que é o pessoal da UserWise, né? O Mike Moran e o Tom Hammond.
Eles têm essa empresa focada em live ops, né, free to play, chama UserWise, e eles até têm comunidade. Agora eles acabaram de migrar para o Slack, então uma comunidade no Slack, e eles têm cursos free na plataforma deles, e no LinkedIn deles eles compartilham muita coisa boa. E os últimos dois ali que eu aprendi bastante com eles, que eu sigo pra caramba ainda, é o Joseph Kim, que é da Lila Games, e ele tem um podcast no YouTube que chama Game Makers, e com certeza o Javier Barnes ali, que é um GD e PM, que hoje ele tá na King. Ele tem um curso de Game Economy em Free-to-Play excelente, tem artigos sobre isso. Eu acho que eu já participei de um curso dele. Eu acho que sim, uma masterclass. Sim, uma masterclass. O cara é muito bom mesmo. E ele é muito bom. Então, tem uma listinha. Cara, essa lista poderia ser maior, mas acho que foi por onde eu comecei ali, e depois você vai seguindo pessoas no LinkedIn. E eu sou assim, eu vi o cara lá, Head of Game Design, Estúdio XPTO que eu conheço. Eu sigo o cara, às vezes eu adiciono mesmo na caruda e o pessoal Tá aceita. certo, tá O certo. pessoal aceita. O que você falou, né? A galera é muito aberta, pelo menos na nossa indústria, né? Muito tranquila. Você consegue trocar uma ideia com esse cara bem de boa, assim, sabe? Eles são bem acessíveis. Exato. E, cara, eu não falei dos jogos, né? E o joguinho, meu? Pô, eu tô esperando o joguinho. Joguinho. Posso fazer um jabá? Pode fazer um jabá. Vamos, né? Vamos Manda lá, nessa. manda lá. Claro que você pode. Não, é o nosso maior jogo ali hoje é o Beat Wars 2. Ó. Jogo de leilão. Cara, um jogo de leilão, paga minhas contas. Mas tem um outro que eu tenho trabalhado ali nesse ano que a gente incorporou no nosso portfólio e chama Road Warrior. É um jogo é uma temática Mad Max, é um jogo de corrida casual, mas de corrida, é um arcade racing. Eu gosto muito e a gente está fazendo umas coisas legais ali. Tem muito para melhorar ainda no jogo, mas já conseguimos muito impacto no jogo. Então é o meu queridinho ali. Mas fora isso, cara, vocês sabem, né? Eu tenho uma lista de jogos favoritos muito grande, mas recentemente, que eu acho que vale a pena. O Mr. Autofire eu gosto, porque ele é um shooter que pegou muito bem a essência do archeiro, aplicou o 80-20 certinho, de onde inovar e por quê, e foi fazendo bem progressivo. Eu gosto muito do Mr. Autofire. O Beatstar, eu recentemente voltei a viciar. Quem gosta de música vai gostar do Beatstar, né? Não tem como. Ele é um monstro, né, cara? E a Space Ape mandou muito bem no jogo. Eu acho que é o meu jogo favorito do ano passado. É muito bom, muito bom. O nível de qualidade ali é fodido, a execução é muito boa. Os caras parece que lançaram até. Eles estão ficando muito grandes até, né? Parece que a música do Black Eyed Peas nova foi lançado primeiro lá. Sabe? Isso foi bizarro, né? Foi bizarro. Muito legal, né? Supercell continuando investindo nos caras, então muito bons. Outro que eu joguei recentemente que eu gostei foi o Kingdom Maker. Esse é um de estratégia, né? Mas midcore é da Scopely. Mas é de um veterano da indústria que ele fez o jogo há alguns anos e a Scopely, junto com ele voltou para o mercado. É a Global Worldwide, acho que chama o estúdio. Mas basicamente é um jogo de estratégia que você cria o seu reino, basicamente. Mas ele tem uma pegada mais humorística, ele tem uma pegada de você criar sua linhagem, né? Não sei se é essa a melhor palavra, mas... E tem toda a questão de estratégia do 4x ali de batalha. Mas é um jogo interessante, eu quero jogar ele mais ainda. Ele tá começando a escalar, foi lançado esse mês, eu acho, o mês passado. É um jogo interessante. Outro dos meus nunca saíram do favoritos, o Shop Titans. Eu gosto muito desse jogo. Acho que é um jogo que consegue casar uma pegada mais RPG com algo bem casual ali. É um jogo que dá para ser bastante social também. Eu gosto muito. E lógico, os merges, né? Todo mundo jogando merge, eu não fiquei fora. Acho que a Pixel Dust, que é um estúdio de São Paulo, cara, eles fizeram um merge bem legal, chama Medieval Merge. Bem bonito, bem executado. Eles já lançaram o jogo já? Já lançaram? Já. Já e tá indo bem, cara. Pô, que legal. Eu acompanho eles desde o soft eu tava de olho neles, porque
Cara, Merge, eu tenho um pouco de amor e ódio, porque eu falo de Merge desde 2019 e eu vi o mercado, a oportunidade surgir e o mercado engolindo já essa oportunidade e eu só assisti, né? Mas assim, cenas dos próximos capítulos aí, deixar essa no ar. Porra! E além dele, eu acho que ficou muito bom. Tem o Merge Master, que é outro jogo legal, na linha mais medieval, mais. Tem uma mais aventura, assim. E acho que dentro de Merge o Love and Pies, que a narrativa dele, os personagens, o polimento, o juiciness desse jogo, eu não vi em nenhum outro Merge. Então. Chega, né? Senão eu vou ficar falando 2 horas de jogo aqui. Pô, tá bom, já tô fazendo um download de uns 3 aqui, vai acabar com a memória do meu celular. O espaço, né? Bem-vindo ao meu mundo. Análise de negócio é um negócio terrível. O Gio já falou aqui, eu já fui olhar o Medieval Merge do pessoal da Pixel, que eu não tinha. Eu sabia que eles iam fazer o lançamento, né? Mas, pô, tá bem aberto o jogo deles, cara. Pô, que bacana. Legal, né? Pô, tá desempenho Mandaram bom. muito. Beleza. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Foi animal. Muito obrigado, Carlos, Gil. Bom, a gente deixa um pouco aberto para vocês falarem o que vocês quiserem agora, quiserem divulgar suas redes sociais, aí, divulgar o que vocês quiserem, os joguinhos, fiquem à vontade. Manda bala. Pô, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês, foi muito, muito bacana. É sempre emocionante, assim, pô, estar podendo falar, aprender e impactar a indústria. Então, eu queria só agradecer muito vocês. O meu LinkedIn, né? Quem quiser lá, que é onde eu publico minhas análises de mercado, minhas questões com relação à indústria. Então, é linkedin.com, né, /in. E, na verdade, é só você jogar lá, Carlos Pereira Game, que já vai aparecer o meu perfil. Então, estou aberto aí a conversar, quem quiser me seguir e também mostrar para mim as publicações, estamos juntos. E muito, muito obrigado ao Vitor e ao Pietro pelo convite, e super obrigado aí pelo Gil aí pela conversa. Valeu mesmo, galera. Nossa, cara, também, só agradecer. É um trabalho muito legal que vocês estão fazendo aqui. Então, é uma honra estar aqui, ver vocês crescendo, o pessoal recompartilhando, o pessoal curtindo o conteúdo, porque é realmente um conteúdo que falta a gente ter acesso, né? Ainda mais aqui no Brasil, tem muito conteúdo em inglês, mas conteúdo de qualidade em português. Vocês com certeza estão na linha de frente ali, então obrigado mesmo pelo papo. Desculpa qualquer besteira aí que eu possa ter falado. Que isso. Mas Desculpa a gente gosta de falar bastante, faz parte do nosso trabalho falar bastante, convencer os outros. Então, cara, meu LinkedIn também, eu não crio muito conteúdo ainda, tá no meu plano, mas por hora eu tô focado em trabalhar para ter os projetos que estão abertos, né, eu fechar eles, e um dos projetos que eu vou abrir futuramente, com certeza vai ser compartilhar mais conteúdo, mas meu LinkedIn é Giovanni Piton Dias, quem quiser adicionar. O que eu mais faço ali é curtir tudo, então eu leio e curto tudo lá, então se você for nas minhas atividades, você vai meio que seguir o que eu tenho lido, e divulgo vagas lá, cara, e... Bom, então vamos ter novas vagas aí para o segundo semestre, do meu time ali de inteligência de mercado, então lá eu divulgo também. Já enche o saco do Gil já no LinkedIn. Quem quiser conversar, tira dúvida, fala, pô, me interessei, mas não faço a menor ideia se eu consigo, se eu não consigo, se eu tenho interesse, se eu não tenho. Então, vamos trocar ideia. Estamos aí para isso. Show de bola, gente. Muito obrigado mesmo pelo papo. E Pietro também, né, cara? Valeu demais pelo papo aí. Muito obrigado pela presença. Foi incrível estar com essa dupla hoje. Já quero convidar vocês para voltarem, se quiserem produzir conteúdo com a gente. E até deixo aqui aberto, Gil, eu acho que a gente sempre conversava no início do ano, assim, sempre conversava, fez isso uma vez, mas você sempre comentava sobre suas tendências, sobre o que o Deconstructor of Fun faz, né, cara? Qual é a minha previsão do ano? Então, cara, se quiser voltar aqui no início do próximo ano para falar suas previsões, a gente vai querer muito ouvir isso daí. Vamos? Vamos Com muito. certeza, cara.
E é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Foi riquíssimo, foi incrível ouvir vocês falando. Para quem não conhece, aprendeu. Para mim, que já conhecia vocês, aprendi mais ainda também. Então, foi sensacional. Obrigado por fazer parte desse episódio incrível. Valeu, gente. Show! E você aí que tá ouvindo a gente, se você quiser ouvir mais dos nossos episódios, é só procurar a gente por Game Design de Bolso no Spotify ou qualquer uma das redes sociais, mandar um @GD de Bolso, que você vai achar o nosso perfil com nossos links e tudo mais. Pode mandar mensagem para mim, para o Pietro, encher o saco dele. E estamos aqui para divulgar mais papinhos legais sobre desenvolvimento de jogos. Um beijo no coração de todos e muito obrigado por terem ouvido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.